Antes de começar, um aviso muito importante. Esse vídeo que você vai assistir agora já saiu há um mês lá na Cinefy. Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo. E a cena corta para o ancião Kang, sentado à frente de seus dois guardas. Ele cruza os braços e questiona: vocês acham que faz algum sentido que os alunos filiados e não filiados tenham uma educação igualitária? E o instrutor Jang argumenta: esta decisão já foi aprovada pelo diretor. E o ancião Kang provoca: e vocês concordam cegamente só porque foi o Seong-ik-han quem decidiu? O instrutor Jang fica pensativo e o ancião Kang o repreende. Por um acaso, vocês esqueceram qual é o real propósito deste colégio? Tudo o que fazemos aqui é para nos certificarmos de preparar apropriadamente as crianças que serão o futuro da Coreia. E mesmo assim, vocês estão colocando alunos sem quaisquer credenciais em patamar de igualdade com os jovens a quem vocês deveriam se dedicar inteiramente. E o instrutor Jang retruca: mas, senhor, nós temos muitos alunos com um enorme potencial entre os não filiados. E o ancião Kang admite: é claro, não é impossível que alguns deles tenham potencial. Entretanto, você acha mesmo que isso se aplica a todos, só porque um ou dois deles são fortes? E, suspirando, sugere: eu soube que você também costumava ser um não filiado. Seria esse o motivo pelo qual você está tentando favorecer aqueles alunos? O instrutor Jang suspira ao ouvir isso, ficando bastante pensativo. E o In-hyuk intromete-se, alertando: ancião Kang, o senhor está indo longe demais. E o ancião Kang sorri, debochando: é mesmo? A Xinhua e a União têm recrutado e acolhido não filiados de maneira muito descuidada. É óbvio que as minhas palavras os deixariam desconfortáveis. Os dois o encaram seriamente e alguém se aproxima. É o guarda, que com um tom sombrio, avisa: eu aconselho que vocês parem de encarar o ancião Kang de maneira desrespeitosa. Os dois o encaram com desdém e o instrutor Kang se levanta pedindo: acalmem-se por favor, e esclarece: o que o ancião Kang disse não está errado. Entretanto, este é um colégio para despertados coreanos. Creio que seja de senso comum que a política de ensino estabelecida nesta escola é conduzida internamente, sem a interferência de terceiros. Eu estou enganado? E o ancião Kang rebate: quando essa decisão foi tomada, não havia qualquer cláusula referente a beneficiar os alunos não filiados. Além disso, mesmo que esse seja o caso, você acha que as organizações irão simplesmente acolher esses alunos sem mais nem menos? O instrutor Kang fica pensativo ao ouvir isso, e o ancião Kang aponta: e veja só esta situação, só essa política que vocês aplicaram já foi o suficiente para causar um desentendimento entre nós, não concorda? E a cena corta para um tempo depois. É mostrado o ancião Kang, cerrando os dentes de raiva enquanto resmunga: aquele bando de idiotas simplistas. Me pergunto se eles ao menos usam os próprios cérebros. E o guarda mais atrás pergunta: o senhor acha que eles irão fazer como o senhor pediu? E o ancião Kang garante: como se eles tivessem escolha. Além disso, é certo que eu terei o apoio das organizações por já ter tomado a iniciativa. E parando, olha para trás afirmando: é por isso que a Baekdu é que deveria estar no comando de tudo. E de repente, um cara surge o chamando: ancião do Chique Kang. E o ancião olha para ele resmungando: E o cara informa: o diretor deseja vê-lo, senhor. O ancião Kang olha para ele e a cena corta para o escritório, onde o diretor ordena: vá embora agora mesmo. E o ancião Kang indigna-se: o quê? E o diretor responde: você não disse que veio aqui só para me ver? Bem, você já me viu, agora pode voltar. E o ancião Kang conclui: ele está tentando se livrar de mim porque sabe que não pode fazer o que bem entende enquanto eu estiver aqui, imbecil arrogante. E suspira confessando: é verdade que eu vim aqui por isso, mas eu também senti falta do meu neto. E o diretor rebate: isso é mais uma razão para você partir. E fecha os olhos, explicando: os guardiões têm permissão para fazerem visitas rápidas e não para se hospedarem aqui. O ancião Kang fica pensativo ao ouvir isso e o diretor acusa: além disso, você quebrou as regras e tentou recrutar um não filiado, não é verdade? O ancião Kang se espanta e olha para ele, alegando: apenas aconteceu de eu me deparar com um jovem com algum potencial. Eu soube que você também fez uma oferta a ele. E o diretor sombriamente esclarece: aquilo foi uma proposta pessoal e não tinha nada a ver com a Xinhua. Isso não é contra as regras. E o ancião Kang deduz: então você tentou mesmo fazer dele o seu discípulo. E está me dizendo que aquele garoto vale tanto assim? E o diretor, com um semblante pesado, continua:
Você também pediu informações confidenciais sobre os estudantes, não foi? Não importa que cargo você tenha na Baekdu, você não tem o direito de fazer isso. O ancião Kang fica desgostoso, olhando para ele, e a cena corta para mais tarde. O prota acorda berrando. Ah! E percebendo o erro, salta da cama lamentando. Eu estou atrasado para a aula de controle de força. O meu corpo se recuperou, já faz algum tempo. E saindo, avisa. Te vejo depois da aula, Kaden. O Kaden suspira ao ver isso. E fica com uma expressão sombria ao olhar para a porta, refletindo. Meus poderes ainda são bem menos efetivos se eu usá-los na forma de gato. Naquela vez, eu usei bastante poder de uma só vez. E avalia. Aquele cara estava de guarda baixa, e mesmo assim, aquele foi o máximo de dano que eu consegui causar. Pode ser que a minha falta de familiaridade com este corpo não seja o único problema. É possível que eu não tenha me recuperado completamente dos danos que eu recebi antes. Atualmente, eu tenho precisado de muito mais tempo para me recuperar e para juntar energia. Ele circula energia em volta do corpinho e a cena corta para um corredor. É mostrado o pessoal chamando Ji-woo. O prota chega ao ginásio meio ofegante e, coçando a cabeça, pergunta: será que eu já posso voltar a assistir às aulas? E um deles indaga: o seu corpo já se recuperou? E o prota sinaliza em concordância, fazendo um barulhinho. E a Jinhee avisa: Ji-woo, a partir da próxima semana, nós vamos começar a ter as mesmas aulas que os alunos filiados. E o prota anima-se. Oh, é verdade. E o Jung-soo explica: o conteúdo das aulas ainda vai ser um pouco diferente, já que nós não somos tão bem treinados quanto eles. E o Ji-wook completa: mas agora nós temos muitos mais professores, isso nos dará muito mais benefícios. E o prota comemora: cara, eu estou muito ansioso para aprender com todos eles. E o Yang acrescenta: o Sr. In-hyuk e o Sr. Jang também vão dar aula para a gente. E o ancião Kang, observando-os, deduz: então essa notícia já chegou até eles? E julga: eles não fazem ideia do que estão falando. E ordena: tirem todos daqui. E o subordinado olha para ele concordando: sim, senhor. O pessoal se espanta olhando para os guardas e o líder vem à frente comandando: saiam todos, exceto o Ji-woo Seo. E o Jung-soo questiona: quem são vocês dois? E a Jinhee indaga: o que é isso? E o guarda repete: vou dizer pela última vez: saiam todos, exceto o Ji-woo Seo. E o Jung-soo, irritado, reclama: eu não sei quem são vocês, mas a nossa aula está prestes a começar. E o ancião Kang irrita-se reclamando: céus! E aproxima-se, esclarecendo: estes dois jovens são os meus subordinados. E o prota olha para ele, indagando: mas você é o vovô do Sucheon? E o Ji-wook conclui: se ele é o vovô do Sucheon, isso significa que ele é o ex-presidente da Baekdu? O pessoal lembra, ele costumava ser um dos representantes da Coreia. E o ancião Kang pede: eu gostaria de falar com o Ji-woo Seo, então, nos deixem a sós por um momento. Eles partem, e o Woo-in observa olhando para o prota. O prota dá um tchauzinho para ele, despedindo-se. Te vejo depois. O Woo-in dá uma olhadinha para ele e sai. A cena mostra eles do lado de fora, esperando enquanto os guardas os observam. E o ancião Kang analisa. Seong-Dik Han tentou fazer desse estudante o seu discípulo. Se aquele cara fez isso, então ele deve ter visto algo de especial nesse garoto. O prota fica meio apreensivo, esperando. E o ancião Kang aperta o punho, planejando. E seja lá o que for, não posso deixar que o Seong-Dik Han consiga o que quer. Primeiro eu vou me certificar de tomar a custódia do garoto. Ele vai ser bem útil em algumas atividades. Eu não vou poupar recursos. E decide: farei uma proposta que ele não poderá recusar. E sorri, oferecendo: eu tenho um lugar que posso te oferecer. Sendo assim, eu gostaria de te fazer uma oferta. O prota abaixa a cabeça, desculpando-se: eu sinto muitíssimo. E o ancião Kang indigna-se: esse moleque? E insiste: ouça o que eu tenho a dizer. Se você vier para a Baekdu, eu vou garantir que você tenha condições muito boas lá dentro. E o prota lamenta: eu realmente sinto muito. E afirma: no momento, eu não quero me filiar a nenhuma organização. O ancião Kang, com uma feição sombria, questiona: você está me menosprezando? O prota arregala os olhos e olha para ele, negando: não, senhor, eu não estou menosprezando o senhor. E o ancião Kang, com um olhar demoníaco, pressiona: então é a Baekdu que você está menosprezando? E o prota defende-se: não é nada disso. E o ancião Kang ataca esbravejando: calado! Ele utiliza a energia para agarrar o prota pelo pescoço enquanto declara: eu cometi um erro, e levanta o prota, que geme de dor, enquanto continua: desde o início, eu deveria ter percebido que um mero garoto sem credenciais não entenderia que a Baekdu é a maior das organizações que representam a Coreia. E mesmo assim, um garoto como você ousa nos menosprezar como se não fôssemos nada? E o prota gagueja: eu não tive a intenção de menosprezar a Baekdu ou o senhor. E o ancião Kang irrita-se: o quê? E o prota explica:
Se eu tivesse ouvido tudo o que o senhor tinha a dizer, os meus motivos para recusar poderiam ter sido mal interpretados pelo senhor. E o ancião Kang ironiza. Então foi isso. Nesse caso, eu vou te dar uma outra chance. E com um olhar louco, estende a mão exigindo. Venha para a Baekdu. Eu vou cuidar bem de você. Nenhum lugar cuidará de você melhor do que a Baekdu. E o prota recusa. Eu realmente não quero me filiar a nenhum lugar. E o ancião Kang suspira, ameaçando. Este moleque está brincando comigo? Escute aqui, você vai insistir nisso mesmo se eu quebrar o seu corpo de maneira irrecuperável? Mesmo sendo um despertado, se chegar a esse nível, você nunca mais poderá levar uma vida normal. Você sabia disso? E o prota, trêmulo, questiona. Por que o senhor está fazendo isso? E o ancião Kang justifica. Se você não vai se juntar a Baekdu, é natural que você pague o preço pela vergonha pela qual nos fez passar, não concorda? O prota semicerra os olhos e se lembra do momento em que chamava. Kaden? E o Kaden respondia. E o prota perguntava. Você também pertence a alguma organização? O Kaden suspirava, justificando. Você anda bem curioso ultimamente, hein? Perguntando coisas aleatórias. E o prota explicava. Eu só perguntei porque você não fala muito sobre si mesmo. E o Kaden indagava. E por que isso agora? E o prota revelava. Eu quero ir para o lugar ao qual você pertence, Kaden. O Kaden se espantava ao ouvir isso. Olhava para ele e retrucava. Fazer o quê? Mas eu não pertenço a nenhuma organização. E o prota comentava. Uou, é verdade? Me disseram que não ter uma organização é complicado, porque a sua vida estará sempre sendo ameaçada. O Kaden semicerrava os olhos, ficando sombrio enquanto esclarecia. É isso mesmo, é realmente muito difícil. Quando as pessoas se aproximavam de mim, eu nunca sabia quando ou onde elas iriam me trair. E as organizações que queriam algum poder tinham como base a política de que as opiniões e convicções dos despertados, sem credenciais, devem ser completamente ignoradas. E o prota perguntava, então por que você estava sozinho? O Kaden olhava para ele, voltava a olhar para a frente enquanto suspirava, afirmando. Porque isso combinava mais com a minha personalidade. Além disso, não existe um lugar ao qual eu pertença. E o prota decretava, eu também quero ser igual a você, Kaden. E com olhos convictos, ele completava, um despertado que mantém suas convicções firmes. O Kaden olhava para ele pensativo e se deitava, avisando. Faça como quiser, mas isso vai ser terrivelmente difícil. O prota dava risada e a cena volta para o presente, onde ele reafirma, eu não quero pertencer a nenhum lugar. E o ancião Kang conclui, entendo, então não há o que fazer. E calcula, se o garoto não vai se juntar a nós, vou me certificar de que ele não possa se aliar a mais ninguém. Ele força a sua aura. O prota se espanta e começa a ser retorcido no ar enquanto geme de dor. E o ancião Kang avisa. Ninguém virá te ajudar, mesmo que você grite. A minha habilidade impede que qualquer som vaze para fora desta sala. E provoca. Não foi essa técnica que o Sucheon usou contra você antes? Ela consiste em torcer o inimigo ao manipular o centro de gravidade de seus corpos. Originalmente, um garoto como você não deveria ser capaz de escapar dessa técnica. O prota berra, enquanto no lado de fora, um dos alunos chama. Professor! E o instrutor Jang pergunta. Por que vocês estão aqui do lado de fora? A Jin-hee aponta, explicando. Foram esses dois homens que mandaram a gente sair. O avô do Sucheon apareceu e disse que tinha algo a falar com o Ji-woo, e o instrutor Jang indaga. O que aconteceu? E um guarda responde. São as ordens do ancião Kang. Ninguém possui permissão para entrar. E o instrutor Jang pede. Por favor, afastem-se. Nós temos uma aula para começar. E o guarda nega. Isso não será possível. Vocês só poderão entrar depois que o ancião Kang tiver terminado o que ele veio fazer. E o instrutor argumenta. Eu entendo que o Sr. Kang tenha algo a tratar com o Ji-woo, mas é realmente necessário bloquear o caminho desse jeito? E o guarda retruca. Isso quem julga é o ancião e não você. O In-hyuk olha para o Park, que olha de volta e pede. Todos vocês voltem às suas acomodações. Os alunos questionam. Senhor, e partem obedecendo. Sim, senhor. E o instrutor Jang vai à frente, avisando. Vou entrar nessa sala. E o guarda, interrompendo, reforça. Eu já disse que não. Eles se encaram. O Jang, com a sua velocidade, passa no meio dos dois rapidamente e o In-hyuk vibra. É isso aí! O Jang abre a porta, chamando. Senhor Dusik Kang. Ele se espanta com a cena. E o ancião Kang esbraveja. Seus inúteis, eu disse para não deixarem ninguém entrar. E os guardas abaixam a cabeça, desculpando-se. Nós sentimos muito. O In-hyuk se aproxima, questionando. Senhor, qual é o significado disso? Não importa que razão tenha. O senhor não pode fazer isso. E o ancião Kang desdenha. Desde quando eu preciso me explicar para vocês? Eu tenho os meus próprios motivos. E olhando para eles, acusa. Este garoto é um forasteiro que veio para espionar o nosso colégio. E o In-hyuk indigna-se. Como é que é?
O que o senhor quer dizer com isso? Está dizendo que o Ji-woo é um espião? E o ancião Kang confirma. Exatamente. Esse garoto é um espião. Essa informação foi averiguada pela Baekdu. E máquina? Bem, não interessa se isso é verdade ou não. Nós podemos simplesmente forjar as evidências depois. O In-hyuk cerra os dentes de raiva, exigindo: por favor, pare com isso. O Ji-woo foi avaliado e trazido a este colégio pela Shinhwa. Ao ouvir isso, o ancião Kang olha para ele, justificando. Esse foi um dos motivos pelos quais eu investiguei esse garoto. E o In-hyuk confronta. O senhor não possui sequer uma evidência disso. E o ancião Kang suspira, prometendo. Nós iremos apresentar a evidência depois. E o In-hyuk determina. Nesse caso, o Ji-woo ficará sob o nosso cuidado até que tudo isso seja resolvido. E o ancião Kang desafia. E se eu me recusar? O In-hyuk se espanta e o ancião Kang sombriamente ameaça. Isso significa que a Shinhwa pretende me subjugar? Está tentando criar inimizade entre a Shinhwa e a Baekdu? Você não está confrontando apenas a mim, mas a Baekdu também. Eu devo tomar isso como uma ação da Shinhwa e não apenas sua. O In-hyuk se irrita. O Seong Park cerra os dentes de raiva e o ancião Kang adverte. Pense bem no que está fazendo. Será que vale a pena que as melhores organizações da Coreia se confrontem por causa de uma única criança? Em uma hora como esta, quando despertados e vilões de outras nações estão atacando o nosso país? O In-hyuk fica trêmulo e o ancião Kang decreta. Muito bem, estamos resolvidos então. Ele força o prota, que berra mais ainda enquanto ordena. Fale logo para quem você vai trabalhar. E pressiona. E quem é a pessoa a quem você chama de mentor? Ele continua a torcer o prota. O Seong Park e o Jung se irritam. O In-hyuk solta a sua aura e se espanta com os dois soltando as suas também, enquanto questiona. Vocês enlouqueceram? E o Seong Park retruca. O louco aqui é você. Veja só a situação em que você nos colocou. E o instrutor Jung afirma. Eu devo proteger o meu estudante a todo custo. Os dois observam e o ancião Kang olha para eles que nem um louco, zombando. Então vocês vão mesmo se intrometer? Seus tolos. Os guardas soltam as suas auras, preparados para a batalha, mas o diretor surge ordenando. Parem! E o ancião Kang olha para ele, lamentando. Esse cara tinha que aparecer. E o diretor comanda. Recuem, vocês três. E o In-hyuk protesta. Mas, senhor, o diretor levanta a mão. O In-hyuk abaixa a cabeça e o diretor indaga. Quanto a você, do Sik Kang, o que pensa que está fazendo? E o ancião Kang olha para ele, desdenhando. Nada com o que você deva se preocupar. Eu estou apenas interrogando um espião para proteger este colégio e os nossos interesses. E o diretor exige. Espião, me mostre a evidência. E o ancião Kang garante. Eu já providenciei isso, então você receberá tudo em breve. E o diretor determina. Neste caso, nós devemos seguir o procedimento adequado. Liberte o Ji-woo agora mesmo. E o ancião Kang suspira, reclamando. Isso seria apenas uma perda de tempo. Nós podemos cuidar disso mais rápido. O prota geme de dor, e o diretor, irritado, brada. Dulce Kang. E o ancião Kang confronta. O quê? Não me diga que você também vai se opor a mim e a Baekdu. Você vai dispersar as forças do nosso país por causa de uma única criança? O diretor sua frio. Ele olha para o prota e lamenta. Eu sinto muito, Ji-woo, mas eu não posso te ajudar. Os instrutores suplicam. Diretor, diretor! E o diretor repreende. Acordem logo para a realidade. Ou vocês pretendem começar uma guerra com a Baekdu, que é uma das organizações que representam a Coreia? E tudo por causa de um estudante? Eu não posso permitir isso. E o In-hyuk insiste. Mas, senhor, e o diretor explica. O mesmo se aplica a mim. Eu não posso confrontar o do Sik Kang e a Baekdu baseado apenas na minha emoção e em razões pessoais. Entretanto, isso seria outra história se estivéssemos falando de um discípulo meu. O pessoal se espanta e o diretor sombriamente propõe. Ji-woo, torne-se o meu discípulo. Se você fizer isso, então eu poderei ajudá-lo. E o In-hyuk surpreende-se. Diretor? E o diretor assegura. Eu não me importo que você mantenha os seus laços com o seu atual mentor. Ji-woo, apenas diga que você aceita se tornar o meu discípulo. E o ancião Kang esbraveja. Seong Ki-han, você perdeu o juízo? E deduz. Ele está usando até mesmo uma situação como esta para recrutar o garoto. É melhor eu me apressar em me livrar logo desse moleque antes que ele seja capaz de responder. Ele aperta o prota, que geme muito de dor. E o diretor, preparando-se para atacar, grita. Dulce Kang! Uma força no ar surge e uma explosão de raio azul aparece, extremamente forte, chegando no meio da arena. O pessoal se protege desse poder e o Kaden surge à frente do prota, protegendo-o. E o ancião Kang assusta-se. Como foi que aquele cara interrompeu a minha técnica? Não, ele não apenas interrompeu, ele removeu todo o poder que eu tinha lançado sobre aquele garoto. E questiona, quem diabos é você? E o Kaden ordena, Ji-woo seu, observe bem.
E o prota confunde-se. Senhor, e o Kaden explica. Vou te mostrar como se livra de um inimigo que está bloqueando o seu caminho. Ele começa a apontar o dedo, e o ancião Kang espanta-se. Eletricidade! E os instrutores apavoram-se. Essa não! O Kaden acumula uma bolinha de poder à frente da mão e o ancião Kang, tentando se proteger, esbraveja. Ora, um poder desses não é páreo para mim. Ele contra-ataca, mas é forçado para trás enquanto desespera-se. Impossível! Ele começa a perder a disputa de poder enquanto constata. Eu não consigo conter isso. O poder do Kaden fura a parede indo em direção ao céu, causando uma anomalia nas nuvens. É mostrada a destruição à frente. Os instrutores observam e a instrutora Kuo, boquiaberta, questiona. Mas o que significa isso? E o instrutor Kang analisa. Aquele enorme poder de agora não pertencia ao diretor ou ao ancião Kang. De quem era aquele poder? É mostrado o ancião Kang todo ferrado. Ele tosse, e os guardas gritam, Ancião Kang! E os instrutores se espantam cogitando. O Sr. Kang foi atingido. Será que isso tem algo a ver com aquele poder? Mas quem diabos poderia ter feito isso com um dos despertados que representam o país? Eles observam as costas do Kaden e o ancião Kang indaga. Quem é você? E reflete. Mesmo que eu tenha sido pego de guarda baixa, como é possível que eu tenha ficado neste estado com um único golpe? Além disso, que poder elétrico poderoso! Espere, poder elétrico? E o diretor pergunta. Kaden, o que te trouxe a este lugar? O pessoal se espanta, indagando. Kaden, aquele homem é o Kaden? E o Seong Park choca-se. Ele por aqui? E o In-hyuk deduz. Então aquele poder era do Kaden? E o ancião Kang constata. Então você é o Kaden? Certo, isso explica tudo sobre aquele enorme poder. E protesta. Mas por que diabos você resolveu me atacar? Você e eu não temos qualquer ligação ou inimizade. E o Kaden ironiza. Que ridículo, essa fala é minha. E acusa. Já que foi você quem atacou primeiro o meu discípulo. E o ancião Kang confunde-se. Mas do que você está falando? Quando foi que eu... Ele se espanta. Os instrutores também, duvidando. Não pode ser. Eles arregalam os olhos. E o diretor choca-se. O Ji-woo é o seu discípulo? O prota arregala os olhos e o Kaden olha para ele, confirmando. Isso mesmo, eu o acolhi como meu discípulo recentemente, e esse cara atacou o meu aprendiz. E avisa. Dito isso, não se intrometa, Seong-ji Han. E o diretor hesita. Bem, isso é meio... E o ancião Kang desculpa-se. Espere, isso foi um mal-entendido. E o Kaden ironiza. Mal-entendido? E o ancião Kang justifica. Exato. Eu não sabia que aquele garoto era o seu discípulo. Eu fui informado de que o garoto era um espião. Então eu não tive escolha. E o Kaden provoca. Ei, eu tenho cara de idiota? O ancião Kang se espanta e o Kaden, com um olhar louco, ameaça. Você acha que essas suas baboseiras vão funcionar comigo? O ancião Kang pragueja. Esse desgraçado. E o Kaden continua. Mas eu estou curioso sobre uma coisa. Os maus tratos que você causou ao meu discípulo, devo associá-los à sua organização, a Baekdu? O ancião Kang se espanta ao ouvir isso. E o Kaden adverte. Pense muito bem antes de me responder. O pessoal observa a cena, esperando a resposta dele. E o Kaden, com um olhar louco, declara. Eu não vou deixar isso barato, não importa quem seja o meu oponente. E isso inclui a Baekdu também. O ancião Kang soa frio ao ouvir isso. E o Kaden avisa. Sabia que eu estou acostumado a lidar com gente do seu tipo? Se eu cuidar calmamente dos membros da sua organização, um por um, somente aqueles do alto escalão irão restar. E eu posso destruir esses caras facilmente. O ancião Kang fica completamente sombrio, pensativo. E o instrutor avalia. Ele não está blefando. Eu já ouvi falar que ele destruiu diversas organizações sozinho. Ao serem pegas desprevenidas e sem possuírem despertados capazes de enfrentá-lo, as organizações eventualmente entraram em colapso. E o ancião Kang lamenta. Mas que droga! O moleque tinha que ser discípulo justo do Kaden. E se defende. A Baekdu não tem nada a ver com isso. E admite, foi um mal-entendido da minha parte. O que eu fiz com o seu aprendiz foi um erro. Eu peço desculpas. Os instrutores, completamente chocados com a cena, concluem. Não posso acreditar. O ancião Kang se curvou e recuou? Os rumores sobre o Kaden estavam certos. E o Kaden, cerrando os dentes de raiva, rebate. Está brincando comigo? Você teve a ousadia de deixar o meu discípulo neste estado e agora está se desculpando? Você acha mesmo que pode se safar se simplesmente se desculpar? E o ancião Kang concede. Eu estou prestes a ser punido. E aceita. Tudo bem, eu aceito o que você tiver em mente. E o pessoal, chocado, constata. Ele também é tão rígido quanto dizem. E o prota intervém. Espera, Kaden. E o Kaden olha para ele questionando. O que é? Você vai me mandar parar, não é? Você quer tanto assim evitar a punição desse cara? E o diretor apazigua. Kaden, eu entendo como você se sente, mas seria melhor você parar por aqui. Você ficaria bem, mas pense no Ji-woo.
e argumenta: você não está sempre presente para protegê-lo. Então não seria melhor se conter um pouco pelo bem dele? Além disso, a Baekdu é uma representante coreana. Se a Baekdu e o ancião fossem dizimados, isso tornaria as coisas mais difíceis para o Ji-woo se estabelecer aqui. O Kaden olha para ele, pensativo, e concorda. Muito bem, eu vou fazer o que o Ji-woo está me pedindo. Entretanto, saiba que eu estarei de olho em você e na Baekdu. O ancião Kang fica pensativo e o diretor ordena: não fiquem aí parados, levem-no logo para a enfermaria. Os guardas ajudam o ancião, que jura: eu não vou esquecer essa humilhação, eu vou. E o Kaden ameaça: esteja preparado. Se por acaso a informação de que eu apareci aqui, ou de que o Ji-woo é meu discípulo vazar, eu vou caçar vocês. E estende: isso vale para todas as pessoas que estão aqui. E olha para os instrutores com um olhar sério, avisando: eu nunca esqueço um rosto. Se qualquer rumor for espalhado, eu mato todos vocês. Os instrutores suam frio ao ouvir isso. O diretor se espanta com a cena, e o Kaden se ajoelha em frente ao prota, repreendendo: ei, Ji-woo, como é possível que você sempre acabe levando uma surra? E o prota olha para ele, desculpando-se: desculpa. E o Kaden conforta-o: bom, eu admito que dessa vez o seu oponente era demais para você. E o instrutor Yang olha para o alto, observando. Ele explodiu o teto de uma arena feita especialmente para despertados. E o instrutor Kang comenta: os rumores são de que o Kaden é um despertado muito poderoso. E o instrutor Yang concorda: é verdade. Eu pensei que as histórias fossem exageradas, mas depois do poder que vimos mais cedo, percebo que tudo isso vai além da minha imaginação. E o instrutor Jang reforça: ele neutralizou o conselheiro Kang com apenas um golpe. E a instrutora Ko elogia: ele é muito mais bonito também. E tocando o queixo completa: eu achei que estivessem exagerando, mas pessoalmente ele é muito sexy. Ele é ainda mais interessante do que dizem. Os instrutores olham para ela sem entender nada. E o instrutor Kang a corta: isso não é realmente importante no momento. Ela dá uma tossidinha meio envergonhada. E o instrutor Jang deduz: então quer dizer que o discípulo do Kaiden é o Ji-woo. Isso explica como ele ficou tão forte. E o In-hyuk estende a mão, explicando: pelo que entendi, faz menos de um ano que eles se conhecem. Ele provavelmente ficou interessado no talento do Ji-woo e resolveu treiná-lo. E a instrutora Ko admira-se. Mesmo assim, o Ji-woo é incrível. Muitas pessoas queriam ser aprendizes do Kaden, mas eu ouvi dizer que ele nunca tinha aceitado ninguém antes. E o instrutor Yang lembra-se: ah, e preocupa-se. Quer dizer que não podemos informar nada para as nossas organizações? A cena corta para o diretor comentando: faz tempo que não ouço nada sobre você, mas não esperava que você estivesse aqui na Coreia. E como isso foi acontecer? Você aceitando aprendizes é um pouco estranho. E o Kaden responde: é exatamente como parece. E o diretor indaga: certo, então o Ji-woo era o seu aprendiz? Eu estava realmente curioso para saber quem era o mentor dele, mas não imaginava que fosse você. O Kaden olha para ele e avisa: eu vou ver o Ji-woo. É melhor eu ficar perto dele por um tempo. E o diretor pede: eu sei que você está preocupado com o Ji-woo, mas não podemos conversar adequadamente? E o Kaden sai, aconselhando: você deveria ser paciente pelo menos uma vez na vida. A cena corta para o lado de fora do campus, nos alojamentos. É mostrado o prota dentro do seu quarto todo ferradinho, como sempre. O Kaden se aproxima dele, perguntando: que cara é essa? E o prota surpreende-se, Kaden, e o Kaden se senta ao lado dele, alertando: você deve ter cuidado de agora em diante. A sua ligação comigo foi revelada e eu assumi em público que você é meu discípulo. Talvez não aconteça agora, mas mais cedo ou mais tarde, os rumores irão se espalhar. E o prota pergunta: por que você me ajudou? E o Kaden confunde-se: o quê? E o prota reclama: por que você teve que aparecer lá? E o Kaden, assustado, questiona: do que você está falando? E o prota, irritado, explica: o seu corpo ainda não se recuperou. Então, se você aparecer agora, isso te coloca em risco, Kaden. Você disse que precisava reunir energia para regenerar o seu corpo. Foi por isso que você se transformou em um gato, e aperta o punho, lamentando. Mas por minha causa, você está em perigo de novo. Me desculpe de verdade. O Kaden suspira ao ouvir isso e tranquiliza-o: eu estou mais preocupado com você do que comigo. Além disso, você não viu mais cedo o quão magnífico eu sou? E o prota, limpando as lágrimas, responde: eu vi, mas... Ele continua chorando. O Kaden suspira ao ver essa cena e, dando carinho nele, conforta-o, pronto para com isso. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. E a cena corta para Jin-hye que, olhando para trás, questiona: vocês viram o que aconteceu? De longe, deu para ver quando o ginásio explodiu. O que será que aconteceu com o Ji-woo e com o Sr. Kang?
E o Jong-soo responde: os professores disseram que não foi nada demais, que parece que a estrutura desabou e que o Ji-woo acabou se machucando. E sugere: acho que a gente deveria dar uma olhada nele. E ela concorda: oh, você tem razão. E a cena corta mostrando o lado de fora e, voltando para dentro do ginásio, passa a mostrar o pessoal se alimentando. E um deles indaga: o que foi aquilo? A ilha toda tremeu. O que aconteceu? Outro ressalta: apesar de os professores terem dito que não foi nada, aquela explosão foi enorme. E outro aluno especula: será que foi uma briga entre eles? Mas os professores pareciam bem. Primeiro teve aquela história sobre o professor ter sido atingido por um raio. E alguém pergunta: So-chon, você não acha que isso é muito estranho? O ancião Kang foi embora sem avisar. Será que isso tem algo a ver com aquele poder de agora há pouco? O que você acha que aconteceu? O So-cheon fica todo aterrorizado, e o cara de cabelo rosa observa pensativo. A cena corta para o escritório, onde é mostrado o presidente relatando. O Dulce Kang disse que iria embora depois de receber os primeiros socorros. Acredito que ele prefira ser tratado em casa. E o Kaden suspira murmurando: bem, que seja. E o diretor confessa: eu não pude dizer isso ontem porque as coisas estavam muito agitadas, mas eu gostaria de te agradecer por ser paciente. Se você tivesse confrontado o Do-sik Kang e a Baek-do, isso teria resultado em uma grande perda para a Coreia. Você sabe como o mundo está caótico ultimamente. E o Kaden, ao ouvir isso, suspira, retrucando: não precisa me agradecer. Eu não fiz isso por sua causa de todo modo. E o presidente concorda: é verdade. Ele coloca o chá em cima da mesa e avisa: eu quero te perguntar uma coisa. E sombriamente questiona: você pretende continuar vivendo na Coreia de agora em diante? O Kaden olha para ele, depois olha para o outro lado e responde: não, eu só vim a este país momentaneamente por causa do Ji-woo. O presidente continua sombrio e ri, lamentando: entendo, estou meio desapontado. Seria muito reconfortante ter um despertado como você aqui no nosso país. E o Kaden duvida: você realmente acha isso? Tenho certeza de que você, no fundo, deseja que eu vá embora o mais rápido possível. E o diretor pondera: ah, bem, talvez esse seja o caso. Mas então o Ji-woo também irá com você? O Kaden, pensativo, conclui: o Ji-woo, bem, ele deve permanecer onde ele está. O diretor olha para ele e compreende: entendo, seria muito perigoso para o Ji-woo se ele te acompanhasse. E eu também gostaria que a Coreia tivesse mais despertos com um potencial assim como o dele. E o Kaden, ao ouvir isso, suspira, questionando: você continua pensando nisso mesmo depois de ter se aposentado? Aliás, por que você decidiu se aposentar tão repentantemente? E o diretor olha para ele, revelando: foi por sua causa, Kaden. E o Kaden estranha: o quê? Por minha causa? E o diretor explica: no passado, eu pensava que os rumores sobre você fossem exagerados, mas então eu fiquei completamente atordoado quando vi a sua força pessoalmente. Você era forte por si mesmo, sem qualquer afiliação, sem suportes sistemáticos e sem treinamento. Eu, por outro lado, abri mão de tudo apenas para me tornar forte. O Kaden o observa, refletindo, e o diretor continua a observá-lo e garante: de todo modo, eu irei cuidar do Ji-woo pessoalmente enquanto você não estiver aqui. Você pode pensar nisso como a minha maneira de te agradecer. E o Kaden, um pouco desgostoso, cede: faça como quiser. E a cena então mostra o lado de fora e corta para a Subin, que interroga: ei, os professores disseram que você se machucou quando o ginásio desabou. Que história é essa? E o Prota, meio confuso, gagueja: ah, bem, o que é E deduz mentalmente: ela deve ter percebido a verdade por conta dos meus machucados. E o Jizuki retruca: tá brincando? Em primeiro lugar, aquele lugar desabou por causa de uma habilidade de desperto. Sem falar que mesmo que o problema tivesse sido o teto desabando, esse cara teria escapado com a velocidade dele. E acrescenta: além disso, você também viu aquele poder. A Subin treme, lembrando do estrago, e comenta: a ilha toda e todos os dormitórios tremeram. Credo, eu me arrepio só de lembrar. E o Prota hesita: espera, sobre isso. E a Subin, arregalando os olhos que nem uma maluca, interrompe: deixa pra lá. Eu sei que os professores não falaram a verdade, então você não precisa se explicar. E olhando para o lado, assegura: nós não fazemos ideia do que aconteceu lá, mas, se falar sobre isso vai te causar problemas, então nós não queremos saber. E o Prota olha para ela murmurando: oh! Os três o encaram, ele fica pensativo e abaixa a cabeça, agradecendo: obrigado. E o Jizuki, ao ver essa cena patética, zomba: você agradece por qualquer coisa. E informa: ah, e o colégio resolveu encerrar as aulas mais cedo. E o Prota, espantado, questiona: oh, sério? E a Subin confirma: sim, a gente ainda ficaria aqui por mais 2 semanas, mas agora o ginásio está destruído. Já estamos perto do fim, em todo o caso. E os professores também pareciam bem estranhos. E o Prota compreende: oh, entendi. E saindo, ela olha para trás enquanto avisa: nós estamos de saída, então vê se descansa. E o Prota estranha: o que foi? E o Jizuki finaliza: te vejo amanhã. E o Prota assente:
Ah, tudo bem. Ele olha para o Woo-in e o chama. O Woo-in olha para ele e pergunta: sobre aquele assunto com o avô do So-cheon, está tudo bem? E o Prota, desviando o olhar, responde: sim. O Woo-in olha para ele e parte, sem dizer nada. O Prota fica para trás e, sombrio, reflete. Mais cedo ou mais tarde, todos ficarão sabendo do que aconteceu. O Kaden disse que agiu por vontade própria, mas o que será que vai acontecer daqui para a frente? E a cena corta para um barco, onde é mostrado o ancião Kang todo ferrado, ruminando. Kaden Break. E avalia. Ele realmente é poderoso. Eu pensava que fossem apenas rumores. Mas, se eu tivesse tido tempo de reação, eu não teria me machucado tanto assim. E promete, eu definitivamente irei me vingar daquele cara e do discípulo dele. E ordena, entreguem as informações sobre o Kaden para outras organizações. E os dois subordinados questionam, Senhor? E o ancião Kang explica. Eu sei de caras que iriam gostar muito de saber do paradeiro do Kaden, especialmente aqueles que têm algum rancor contra ele. O subordinado fica pensativo. O ancião Kang ri e, olhando para ele, comanda. Espalhem a história sobre o aprendiz dele também. Devemos cuidar do discípulo primeiro. Vamos sequestrar o moleque e usá-lo para pressionar o Kaden. Desse modo, as coisas ficarão muito mais interessantes. Os guardas se entreolham, pensativos, e o ancião Kang, furioso, esbraveja. Eu, Dulce Kang, não deixarei aquele cara impune depois de ele ter nos humilhado daquela maneira. Ele vai pagar muito caro pelo que fez. E alguém comenta, eu sabia que ia dar nisso. Os três se espantam e o Kaden surge provocando. Pela minha experiência, o que eu sei é que gente do seu tipo nunca muda. E o ancião Kang balbucia. Ah, isso. E o Kaden ironiza. Ei, não precisa ficar tão envergonhado. Sem problemas, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. O ancião Kang fica trêmulo, com medo, e o Kaden, encarando-o, avisa. E eu também sou bem diferente do que você pensa. E o ancião Kang aponta berrando. Não fiquem aí parados, matem ele! O subordinado ataca, mas uma bola de energia surge à frente deles, e o ancião Kang indaga. Como isso é possível? Os dois guardas suam de medo, e o Kaden, sem ter sofrido nenhum dano, fica de boa com sua barreira elétrica. Ele os encara, um brilho acontece e uma explosão extremamente grande ocorre. O barco é feito em picadinhos e o Kaden, em cima dos destroços, observa a destruição que acabou de causar. E a cena corta para o In-hyuk, que informa, o ancião Kang está atualmente desaparecido. Os instrutores observam isso pensativos, e o instrutor Yang questiona, como isso foi acontecer? O ancião Kang disse que voltaria para casa com os subordinados dele depois que recebesse os primeiros socorros, não? E o In-hyuk fecha os olhos, confirmando, é isso mesmo. Entretanto, eles não chegaram a Baekdu e também não fizeram contato, e o instrutor Kang, ao ouvir isso, murmura, E a instrutora Ko sugere, talvez o Sr. Kang tivesse algum assunto para tratar e resolveu ir a outro lugar. Não é como se ele desse satisfação de tudo o que ele faz para a Baekdu. E o In-hyuk fecha os olhos, concordando. Pode ser que você tenha razão. Em todo caso, nós temos visto coisas muito estranhas por aqui. Então, vamos rezar para que o ancião Kang possa retornar para casa e para a Baekdu em segurança. Segue-se um minuto de silêncio, e após esse tempo, ele se levanta e avisa. Bom, nós estamos indo ver os nossos alunos. Nos falamos mais tarde, antes do fim das aulas. Os três ficam para trás e o instrutor Yang interrompe. Esperem um pouco, não tinha outra coisa que a gente precisava fazer aqui? Os dois olham confusos, e o instrutor Yang relembra. O colégio tinha deixado a gente com a missão de investigar a Shinhwa e a União. Os dois suam frio, constatando. Ah, é verdade. E o instrutor Yang confessa. Eu acabei não tendo a oportunidade de fazer isso. E quando percebi, o professor In-hyuk já tinha tomado a liderança. Os três ficam pensativos, e o instrutor Yang lamenta. Ah, que droga, eu não sei como vou reportar isso às organizações. Eles ficam cabisbaixos e a cena corta para outro local, onde o instrutor Jang anuncia. Acredito que todos vocês já tenham ficado sabendo. Infelizmente, as aulas deste colégio se encerram hoje. Os alunos ficam tristes ao saberem dessa notícia, e o instrutor Jang os consola. Vocês não precisam ficar tão desanimados. Da próxima vez que nos reunirmos aqui, o colégio estará mais organizado, e as aulas de vocês serão melhoradas significativamente. Eles se alegram ao ouvir isso, e o instrutor Jang continua orientando. Eu quero que todos vocês continuem desenvolvendo suas habilidades mesmo no dia a dia de vocês, e que vocês se cuidem bem para que possamos nos encontrar novamente na próxima temporada. E eles respondem em uníssono, sim, senhor, e o instrutor Jang reflete. Foi por pouco tempo, mas esses jovens me ouviram melhor do que eu esperava. Além disso, eles foram capazes de mudar a maneira como os não afiliados são tratados. E alguém chama, professor? Ele fica confuso, mas logo percebe que são os alunos que bradam. Muitíssimo obrigado. Ele arregala os olhos, espantado, e a Jin-hye vai à frente, agradecendo.
Nós tivemos muita sorte de ter o senhor como nosso professor, Sr. Jung. O senhor vai dar aula pra gente na próxima temporada? Ele observa, pensativo, esboça um pequeno sorriso e sem graça coça a nuca, garantindo. Mas é claro, afinal, eu sou o único que tem paciência para lidar com moleques feito vocês. Os alunos se alegram e os outros dois instrutores em Hilke Park observam. E a cena corta novamente mostrando o mar e eles caminhando enquanto a Jinhye propõe. Vamos manter contato fora do colégio também. Eu vou criar um grupo. E o outro aceita. Beleza, aí você me convida. O prota observa lamentando. Nós vamos embora justo quando nos tornamos amigos. É uma pena. E alguém chama. Ji-woo Seo. Ele fica confuso ao olhar para o rapaz de cabelo rosa que o encara. E eles se separam do grupo, onde o garoto de cabelo rosa apresenta-se. Meu nome é Kang-suk Choi. Eu sou da Baek Ho. E o prota murmura. Oh. E o Kang-suk Choi questiona. Você vai voltar na próxima temporada? E o prota responde. Todo mundo vai voltar, não? E o Kang-suk Choi comenta. Ah, bom saber. Eu fiquei chateado porque não pude lutar contra você. O prota fica sem reação e o Kang-suk suspira, o acalmando. Não precisa ficar tão tenso. Eu apenas assisti ao amistoso entre você e o So-cheon e fiquei empolgado. Acho que o seu estilo de luta é meio parecido com o meu. E o prota, chocado, reage. Ah, o quê? E o Kang-suk se vira, despedindo-se. Vamos ser amigos na próxima. Ele parte, o prota o observa e esboça um sorriso, aceitando. Tá bem. A cena mostra o instrutor Kang, com seu café na mão, matutando. Pare, eu estarei encrencado, não importa se você ganhar ou perder. A cena corta novamente e o prota caminha enquanto reflete. Seria bom se a próxima temporada chegasse logo. E estranha. E corre em direção a ele, perguntando. Kaden, o que você está fazendo aqui? E o Kaden responde. Eu vim ver você. E o prota, boquiaberto, balbucia. Não me diga. E o Kaden confirma. Isso mesmo, já está na hora de eu voltar. O prota se espanta e preocupa-se. O Kaden vai me deixar? E o Kaden avisa. Você não precisa fazer essa cara, eu vou vir te encontrar de novo. E o prota pega no braço dele, implorando. Eu quero ir junto com você. E o Kaden alerta. Você sabe que não pode ir, não é? O prota fica pensativo, enquanto o Kaden esboça um sorriso e coloca a mão na cabeça dele, aconselhando. Ji-woo Seo, pratique bem todas as coisas que eu te ensinei. Eu voltarei para conferir o seu treinamento depois. E o prota, cabisbaixo, concorda. Sim, senhor. E indaga-se mentalmente. Ele vai mesmo embora, mas quando podemos nos ver de novo? E o Kaden despede-se. Até mais. Ele some, o prota olha para frente, percebe que ele sumiu. Lágrimas surgem em seus olhos e ele culpa-se. A culpa é minha. Ele se expôs para me ajudar e agora ele desapareceu. Ele limpa as lágrimas e completa, sem ao menos ter se recuperado completamente. O diretor suspira ao ver essa cena e explica. Ji-woo, ele não te levou junto porque seria perigoso para você. O prota fica pensativo e o diretor continua. O Kaden não é um vilão. Entretanto, há muitas pessoas que o odeiam e se opõem a ele por causa da sua personalidade, além de suas ações implacáveis. E algumas dessas pessoas têm um poder e influência que nem mesmo o Kaden pode ignorar. E conclui, sob tal circunstância, se você tivesse ido com ele, tanto você quanto o Kaden estariam em perigo. E o prota questiona, o Kaden também? E o diretor confirma, exatamente, pois você é um discípulo dele. E o prota rebate, mas eu sou só um aprendiz. E o diretor, ao ouvir isso, argumenta. O Kaden nunca se importou com riqueza e fama. Ele só se importava em ficar mais forte e vencer todos os oponentes que ele desafiou. Por isso, ele foi reconhecido como um dos adeptos mais poderosos que existem. Como resultado, existem muitas pessoas que desejam a força do Kaden e outras que querem ser ensinadas por ele. E provavelmente, a maioria das pessoas que querem ser discípulos do Kaden está disposta até mesmo a ser subordinada a ele para o resto da vida. Mesmo assim, o Kaden nunca aceitou ninguém. Isso mostra o quanto você é importante para o Kaden, Ji-woo. Foi por isso que ele se expôs diante de tantas pessoas, porque o discípulo dele estava em perigo. O prota aperta o punho ao ouvir isso e deduz. Se o Kaden continuar me protegendo, então ele vai ficar em perigo também. Ele lembra dos acontecimentos anteriores e fecha os olhos, prometendo. Eu nunca vou te desapontar. E ao abri-los, decide. Eu vou ficar forte o bastante para que o Kaden não precise se preocupar comigo quando ele voltar. E determinado, promete. Eu vou deixá-lo orgulhoso de ter me aceito como seu discípulo. O diretor observa a mudança, e a cena corta para o prota com os olhos arregalados. O Kaden está lá todo ferradinho na sua forma de gato, e o prota brada. Kaden! E o Kaden, surpreso, murmura. E o prota confessa. Eu pensei que você tivesse me abandonado. E o Kaden rebate. Do que você está falando? Você não faz ideia do quanto de poder eu precisei usar dessa vez. E o prota retruca. Mas você tinha dito que ia embora. E o Kaden, sonolento, explica. Aquilo foi só para despistar o Seondik Han. Aquele velhote é muito perspicaz.
De todo modo, eu vou dormir mais um pouco. Eu usei muito poder e agora estou morrendo de sono. O Prota ri ao saber disso, e a cena corta para outro dia na casa dele. Ele dá tchau para o pessoal e volta para os seus gatinhos. Com ele sentado ao chão, eles pulam no Prota fazendo uma algazarra, e o gatinho malhado toca no Caden, que dá um sorrisinho para ele. E a cena corta para outro dia, onde é mostrado o Prota saindo e o Caden dormindo. Mas, antes de ele sair, um berro ecoa. Sabe quem eu sou? O Prota fica confuso ao olhar para o Caden, que mesmo dormindo fala: Eu sou o nitrato de caseína, seu verme. No lado de fora, o Prota se alonga. Um barulho ecoa, e é a Jin-hye que no grupo reclama: Ah, eu odeio ir para a escola. E o Tae-young-ki concorda, também, e o Kang-suk Choi reforça: Eu ainda mais. O Prota caminha enquanto observa no grupo a Jin-hye comentar: Pensando bem, acho que agora o colégio de despertados parece bem mais divertido. O Tae-young apoia: Também acho. E o Kang-suk Choi insiste: Eu ainda mais. E o Jong-soo assente: E o Prota avisa: Eu estou indo alimentar os gatos de rua antes de ir para a escola. E a Jin-hye impressiona-se: Uau, você alimenta gatos de rua também? E o Kang-suk elogia: Que atencioso. O Prota ri e se espanta ao ver o Woo-in alimentando os gatos, enquanto o chama. Woo-in, ele se aproxima e indaga: Então você também veio alimentar os gatos? E o Woo-in relata: Os bebês parecem todos saudáveis, e isso é graças ao pessoal da Shinhwa que cuidou deles enquanto estivemos fora. E o Prota comenta: Eu fico feliz que eles estejam cuidando dos gatinhos, e que não tenham passado fome. E alguém interrompe: Ah, eu vou te contar. Os dois ficam confusos, mas logo percebem que é o Jizuki que surge provocando. Vocês são viciados em alimentar gatos de rua, não é? E se aproximando questiona: Mas mal voltaram do colégio de despertados e já estão fazendo isso? O Prota ri ao ouvir isso, e o Jisuke, pegando algo de dentro da bolsa, provoca: Aposto que vocês ficavam pensando em fazer isso mesmo quando ainda estavam no colégio de despertados. Ele coloca mais ração no pote enquanto aconselha: Vocês precisam aprender a pegar leve nas coisas, com moderação e autocontrole. O gatinho Mia, ele olha para baixo e estranha: O gatinho olha para ele, e o Jizuki, insano, planeja: É isso aí, gordinho, coma bastante e cresça ainda mais. Você é o meu 9º candidato a gato desperto. Ele estende uma guloseima, rindo que nem um louco. O Prota observa isso incrédulo e aponta: Jisuke, você parece ter bastante comida para gato aí na bolsa. E o Jisuke, se levantando, disfarça: Ah, isso são umas sobras que eu trouxe de casa. E o Prota pergunta: Sobras de casa? E o Jisuke confirma: É isso aí. Ele lembra das caixas, analisando mentalmente. Mas não é o bastante para engordar um gato no mesmo nível. E partindo chama: Venham, vamos para o próximo setor. E irrita-se: Como isso é irritante. O Prota se alegra ao segui-lo, e a cena corta para um beco. É mostrado um pessoal de joelhos enquanto alguém debocha. Mas que piada. E o cara esbraveja: Vocês não servem para coletar dinheiro e também não conseguiram sequer encontrar o Jizuki antes de as férias acabarem. E constata: Parece que os rumores sobre esses idiotas terem sido massacrados pelo Jizuki eram mesmo verdade. E eles lamentam: Merda, se não fosse por esse cara, os outros não teriam sido páreos para a gente. E o carecão olha para o cara da escada perguntando: Sukshu, o que devemos fazer com esses bastardos? O Sukshu observa, e um deles reflete: Esse cara apareceu do nada e tomou o controle de toda essa área ao derrotar todos os líderes daqui. Mesmo quando 10 pessoas partiram para cima dele, ninguém conseguiu nem mesmo feri-lo e todos foram derrotados. De onde foi que saiu esse monstro? E o Sukshu ordena: Deixem eles irem. E o outro careca avisa: Caramba, vocês estão com sorte. Não se esqueçam de me avisar caso o Jizuki apareça na escola. E os 3 partem concordando: Pode deixar. E o careca sorri, especulando: Será que aquele bastardo do Jizuki se escondeu depois de ouvir os rumores? Você sabe sobre o Sukshu estar procurando por ele? Deve ter sido isso, né? E o Sukshu quebra a bolinha de bilhar com a própria mão. Os subordinados ficam amedrontados. E o Sukshu murmura: Jisuki-yo. E a cena corta para o colégio, onde é mostrado o pessoal todo reunido e alguém pergunta: O que você fez nas férias? E o outro responde: Tive aula na droga da escola preparatória. E outro reage: Oh, é sério? Eu também. Eles riem e uma das garotas conta: Eu fui em alguns encontros às cegas nas férias, mas foram todos péssimos. E a outra indaga: Uau, mas e aquele cara com que você estava namorando? Vocês terminaram de novo? Já foram quantas vezes? Haja paciência. E olhando para o lado, reclama: O pior é que não tem ninguém interessante na nossa sala. E a outra garota sorri, retrucando: Só na nossa sala? Não tem ninguém interessante na escola inteira. E a outra garota, boquiaberta, questiona: Mas vocês não acham o Woo-in decente? E a garota estranha: O Woo-in? E estende a mão avaliando: Ele é bonito, mas é muito calado. Ele também tem uma aura muito depressiva, não faz o meu tipo. E a outra comenta: Ah,
apesar de que o meu ex também era meio emo. E a garota que falou do Wooing sugere: e o Ji-woo? E a outra se espanta, perguntando: por que está mencionando o Ji-woo? E critica: ele tem uma aura sem graça, depressiva, e ele não tem um pingo de confiança. E a garota que citou o Prota e o Wooing defende: bem, no fundo eles devem ser uns caras fofos, então nunca se sabe. A porta abre e alguém comenta: eu não fazia ideia de que aquele gatinho de agora iria trazer mais um amigo. As três ficam espantadas com ele. É o Prota que sugere: acho que a gente deveria levar mais petiscos na próxima vez, por precaução. Elas observam boquiabertas. E a garota que falou do Prota indaga-se: o que é isso? Aquele é o Ji-woo, certo? E a outra admira-se: o Ji-woo sempre foi tão bonito assim, a aura dele também está diferente. E Caidinha pondera: então esse é aquele garoto que até pouco tempo também não falava com ninguém e não tinha amigos? Será que eu devo ser legal com ele de agora em diante? Mas elas ficam chocadas ao observar a Subin e estranham: quem é essa? Ela tem carisma. Espera, mas aquele é o uniforme de um colégio para garotas daquela escola de elite. Mas quem é ela? E o Prota, espantado, chama: Subin? E ela se aproxima provocando: que cara é essa? Está surpreso? E o Prota responde: é claro que estou. Por que você está na nossa escola? E as suas aulas? E as garotas, que observavam tudo, ficam chocadas enquanto matutam. Ela é conhecida do Ji-woo, e a Subin se aproxima do Prota, que aponta: você estuda na escola Jeon para garotas. E a Subin retruca: é, você não sabia? Eu não te falei? E o Prota justifica-se: você não me falou, mas o que você está fazendo na nossa escola? E como foi que você chegou aqui? E a Subin responde: como assim? Eu apenas vim agora. Ela olha para as garotas e cerra os dentes, ameaçando: que merda vocês estão olhando? O Prota, constrangido, alerta: mas Subin, você não deveria se apressar? O nosso professor vai chegar daqui a pouco. O que você vai fazer se ele te vir aqui? E a Subin provoca: por quê? Você está preocupado comigo? E o Prota confirma: estou sim. E ela suspira, zombando: que bonitinho. E o professor entra, estranhando: E o Prota desespera-se: ah, e agora? E o professor a reconhece: ah, você deve ser a Subin Lee. E ela confirma: sim, senhor. E ele comenta: eu já fui informado disso, então você decidiu assistir às aulas da nossa escola por um tempo? E ela mente: sim, senhor. Eu vim porque ouvi dizer que as aulas eram muito boas, professor. E o Prota, chocado, indaga: o quê? E o professor suspira, explicando: bem, eu não faço ideia de como você conseguiu permissão para assistir às aulas aqui, mas acredito que deve ter sido pelo fato de você ser uma estudante que sempre tirou o primeiro lugar na prestigiosa escola para garotas de Gyeon. Todo mundo fica confuso, o Prota fica completamente chocado e alguém se espanta: caramba, ela tirou o primeiro lugar na Gyeon, então ela é uma nerd? Um silêncio abrupto surge, e o professor, confuso, questiona: deixa isso de lado. O que você está aprontando desta vez? É mostrado o Jisuke com seu óculos de nerd, e o Prota, chocado, pergunta: ah, o Jisuke também está aqui? E o Jisuke, sem um pingo de vergonha na cara, mexe nos seus óculos de nerd, ironizando: eu também vim porque queria aprender com as suas ótimas aulas, professor. O professor, desgostoso, chama: Jisuke-yu. E o Jisuke olha para ele, respondendo: sim, professor. E o professor o expulsa: fora daqui. E a cena corta para o Kaden, que ronca feito um gatinho dorminhoco. O outro gato sobe nele miando, e o Kaden abre um olho resmungando: o que foi? Ele boceja e deduz: ah, vocês querem comida, né? Ele abre as comidinhas e serve o pessoal, oferecendo: ei, vê se come também. O gato malhado olha para o Kaden, que se deita novamente para dormir enquanto justifica: eu usei muito poder da última vez, e agora ando muito sonolento. Ele dorme, e a cena corta para os valentões. Um deles avisa: Suk-chu, disseram que aquele filho da mãe do Jisuke foi para a escola hoje. E o outro empolga-se: oh, é sério? Ele se escondeu durante as férias, mas agora resolveu aparecer na escola. E o Suk-chu comanda: vamos nessa. E o subordinado comemora: aquele desgraçado vai finalmente ter o que merece. E o careca mais atrás concorda: é isso aí, aquele Jisuke pode até ser invencível, mas com o Suk-chu a história vai ser outra. Isso porque o Suk-chu é um monstro. E outro exalta: o cara esmagou uma bola de bilhar só com as mãos, nem lutadores profissionais conseguem fazer isso. Além disso, quando ele lutou contra aqueles caras, o pessoal só sabe que ele derrotou 10 caras de uma vez. Mas isso não é tudo. Eles atacaram o Suk-chu constantemente e mesmo assim, o cara se manteve de pé e sem nenhum arranhão, como se aquilo não tivesse sido nada. E depois, ele ainda foi atropelado por um carro enquanto perseguia uns caras que tentaram fugir. Ele foi arremessado longe quando foi atingido, mas ficou de pé logo em seguida. E o careca gaba-se: o Suk-chu é invencível, e é por isso que agora o Jisuke tá fudido também. E a cena corta para a escola, onde são mostrados os bandidinhos da outra vez, e o cara preocupa-se: vai ficar tudo bem, certo? E o outro desdenha: e daí se ficar tudo bem?
Mesmo que aquele filho da mãe do Jizuki não tivesse traído a gente primeiro, não tinha nada que a gente pudesse fazer. E o outro pondera: isso é verdade, mas pode ser que no futuro... E o outro acalma: ah, os dois iriam acabar se esbarrando uma hora ou outra. Esse encontro foi apenas antecipado. A gente não fez nada errado exatamente. E o cara cerra os dentes de raiva, concluindo: nós não temos mais com o que nos preocupar com aquele filho da mãe traidor. Eles observam o pessoal saindo da escola, e a Subin questiona: Jisuke, o que foi aquilo mais cedo? E o Prota insiste: ei, não vai responder? Por que você está calado? E ela, totalmente séria, o imita, zombando: eu também vim porque queria aprender com as suas aulas, professor. E o professor expulsa: Jisuke, fora. Ela cai na gargalhada, debochando: meu Deus, que vergonhoso. Você ficou até sério para caramba. Nem eu conseguiria ser tão cara de pau assim. O Prota se espanta com a cena, e logo a cena mostra o grupo à frente. E o careca mais à frente olha para o lado, apontando: ele veio mesmo. Aquele é o Jizuki. O Sukshu olha pensativo, e a Subin, mexendo no óculos, provoca: e, para não perder o costume, vou tirar sarro de você até o final do dia. Ei, Jizuki, que tal você mesmo reencenar a sua parte? Eu vou ser o professor. O Jizuki fica sombrio, e o Sukshu chama: Jisuki-yu? O Prota olha para ele e estranha: O cara tira o capuz e apresenta-se: eu sou o Sukshu. Você já ouviu falar de mim, certo? E provoca: eu te procurei durante as férias de verão, mas não consegui te achar. Para ter adiado o nosso encontro desse jeito até o último momento, você é um cagão, hein? E o Jisuke irrita-se: o quê? E o Sukshu, preparado, convoca: de todo modo, vamos resolver isso logo. Mas ele se espanta, murmurando: O Jisuke surge rapidamente, dando uma ajoelhada na barriga dele. Ele cai desmaiado. O pessoal que observa fica chocado, e o Jizuki reclama: qual é a desse desgraçado? Que cara irritante. Ele olha para os subordinados, que se espantam com medo e logo fingem que nada aconteceu. Eles passam pelo cara caído, e o Prota observa, indagando: Jisuke, você conhece ele? E o Jizuki retruca: por que eu conheceria um cara desses? Eles partem enquanto o Jizuki sugere: hoje a gente devia cozinhar lamen na casa do Jiwoo. E a Subin aceita: beleza, vamos aproveitar e comprar uns doces também. E provoca: mas me fala, você não quer reprisar aquela cena de hoje? E o Jizuki xinga: ah, vai a merda. Os bandidinhos da escola observam essa cena completamente chocados, e a cena corta para outro local. É o escritório da Shinhwa, onde a líder confessa: eu não sabia que o Jiwoo era aprendiz do Kaden. E o In-hyuk recorda: mas a senhora suspeitava que ele tivesse alguma ligação com o Kaiden. E ela explica: eu deduzi isso baseado nas propriedades elétricas do Jiwoo e em alguns traços recentes do Kaiden, mas eu não esperava que ele fosse mentor do Jiwoo. E o In-hyuk informa: o Kaiden disse que ele começou a mentorar o Jiwoo recentemente. Ela fica pensativa ao ouvir isso e no interfone alguém chama: presidente, o Sr. Suman Kang da Baekdu está aqui para vê-la. Ela fica pensativa ao ouvir isso, e a cena corta mostrando um cara que cumprimenta: senhora Ji Yong-yu, há quanto tempo? Ela fica pensativa com a fala dele, e ele avalia mentalmente: Ji Yong-yu, ela ainda está no poder. E pondera: bom, certamente tem habilidades para isso, mas... E deduz: vendo ela de perto, eu consigo entender por que os despertados mais jovens estão tentando alcançar a Ji Yong-yu. Ela tem boa aparência e ainda tem capacidades para comandar a Shinhwa. E o In-hyuk questiona: e o que te trouxe aqui, Sr. Suman Kang? E o Suman Kang responde: eu vim aqui porque tenho alguns assuntos a tratar com a Shinhwa. E o In-hyuk surpreende-se: conosco. E ele explica: sim, os traços de energia deixados pelo meu pai se estendem até essa área. Então, eu gostaria da permissão para investigar. E ela indaga: você está insinuando que o Sr. Kang está por aqui? E o cara assente: é o que eu acho. Meu pai é o tipo de pessoa que costuma ir onde bem entende. E agora estou tendo que procurar por ele como se ele fosse uma criança perdida. Ele está velho, afinal de contas. Ela fica pensativa ao ouvir essa história, e a cena corta para o topo de um prédio. É mostrado ele acima do prédio enquanto um subordinado chega, e ele pergunta: algum rastro do meu pai? E o subordinado, ajoelhado, relata: não conseguimos encontrar nenhum traço dele além do local de partida dele no colégio de despertados. E ele revela: ah, eu inventei para a Shinhwa a desculpa de que estava procurando pelo meu pai, mas tomem cuidado para não deixar que eles percebam. E o subordinado, abaixado, confirma: sim, senhor. E acrescenta: fomos informados de que eles chegaram há algum tempo. Eu não os segui porque era provável que eu fosse descoberto, então não pude confirmar para onde eles foram. E o Suman Kang especula: eles estão provavelmente vasculhando a vizinhança ou ao redor da União. Afinal de contas, eles foram enviados aqui para resgatar o irmão Klein e também para encontrar o Dr. Deline. A cena corta para uma rua no meio da cidade. É mostrado o grupo, e o Sukshu questiona-se: como aquilo foi acontecer? As pessoas geralmente não conseguem me acertar com um único golpe. E apertando o punho, revolta-se:
Isso não faz sentido. Eu não me machuco nem se for atropelado por um carro. De jeito nenhum eu vou enfrentar aquele cara de novo. E um deles observa, apontando. Aquela não é a garota que estava com o Jizuki mais cedo? E o Sukshu, vendo essa oportunidade, anima-se. É mesmo. E assusta-se. O quê? E pergunta. Estão falando da namorada do Jizuki? Cadê? Mas, sem dar tempo para ele falar mais nada, ela rapidamente lança um chute na bola dele, lançando-o escada abaixo. Ele cai desacordado, enquanto ela olha para os subordinados dele, gritando. De onde você tirou essa merda de história de eu ser namorada dele? Droga, eu rasguei outra saia. Que saco. E a cena corta para um tempo depois. É mostrado o Sumankang, confuso, vendo as coisas quebradas. O Sukshu se levanta, irritado, e o Sumankang suspeita. Aquele moleque é um despertado? Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. Uma energia começa a surgir nas pedras, e o Sukshu aperta o punho questionando-se. Por quê? Não tem nada de errado com a minha força, então como eu perdi para aqueles caras? E o Sumankang surge atrás dele, indagando. Quem é você? E aconselha. Eu entendo que você seja jovem e que esteja frustrado, mas aqui não é o lugar para isso. E o Sukshu, irritado, esbraveja. Calha a boca e vaza daqui, seu velhote de merda. E o Sumankang, irritado ao ouvir isso, questiona. Velhote? E cerrando os dentes, rosna. Mas que moleque sem modos, de que organização você é? Hã? Você é da Shinhwa? E o Sukshu, com raiva, berra. De que merda você tá falando? O Sumankang fica pensativo ao ouvir isso e pergunta. Você por acaso não sabe o que é um despertado? E o Sukshu aperta o punho com raiva, lançando um soco enquanto esbraveja. Eu disse para vazar, então por que você ainda tá aqui falando merda? Mas ele se espanta ao ser travado pelo poder do Sumankang e indaga-se. Por quê? Por que meu punho não consegue ir além disso? E o Sumankang fecha os olhos murmurando. E pensar que eu encontraria um novo despertado em um lugar como esse. Estamos na área da Shinhwa, então seria problemático se eu te levasse comigo para a Baekdu. E o Sukshu lança outro soco gritando. Eu não sei do que diabos você tá falando. E o Sumankang suspira resmungando. Que irritante. E o Sukshu se espanta ao ser controlado enquanto reflete. O meu corpo está flutuando no ar? E o Sumankang adverte. Ei, garoto, pare de se debater descuidadamente e fique parado. O seu poder pode servir para subjugar pessoas comuns, mas ele é insignificante para um despertado. O Sukshu fica de cabeça para baixo, raciocinando. Não pode ser, foi esse homem que fez isso? E o que ele quis dizer com despertado? E o Sumankang suspira ao olhar o telefone, reclamando. Que chatice! E falando no telefone, relata. Ah, sim, Sr. Inhyuk. Eu encontrei um novo despertado não registrado aqui. Parece que ele não sabe nada sobre ser um despertado. A localização, não sei dizer que lugar é este. Aguarde um minuto. Eu vou olhar em volta e ver se encontro algum ponto de referência. Ele observa o local. A cena mostra o prédio e o Inhyuk comunica. O Sumankang me informou que ele encontrou um novo despertado não registrado na nossa área. A Jeong olha para ele e pensativa analisa. O método de abordagem do Sumankang é bem diferente do método do representante da Baekdu. O Sumankang é difícil de interpretar. Se ele quisesse seguir esse estilo da Baekdu, então ele teria se apoderado desse despertado, já que foi ele quem o encontrou. E o Inhyuk explica. Os ideais dele e do irmão Supunkang são mesmo diferentes. Ele apenas foca em ajudar o irmão no gerenciamento da Baekdu. Ela fica pensativa ouvindo isso, e a cena mostra o celular com a mensagem do Jisuke, que informa. Hoje eu vou dormir na casa do Jiwoo. E o Inhyuk pergunta. É uma mensagem do Jisuke? E ela, olhando o celular, confirma. Sim, ele disse que vai dormir na casa do Jiwoo. E o Inhyuk comenta. O Jisuke mudou muito desde que conheceu o Jiwoo. Ela fica pensativa ouvindo isso, relembrando do momento em que chegava esbravejando. Jisuke, eu perguntei o que diabos de errado há com você. Todo dia você se envolve em alguma briga? Como é possível que você não tenha um motivo para fazer isso? E ele rebatia. Eu briguei porque eles estavam se opondo a você. E ela indagou. O quê? E ele gritava. Aqueles caras disseram que eu deveria comandar a Shinhwa e não você. E continuando a desabafar, ele questionou. E quem iria me ajudar com isso? Todas as pessoas que se aproximaram de mim são iguais a esses caras. Gente que se opõe a você. Gente que se aproxima de mim na expectativa de que eu faça alguma coisa. E também gente que se curva para mim sem qualquer motivo. Ela ficava chocada, e ele sentava no sofá, indagando. Será que as coisas seriam diferentes se os nossos pais ainda estivessem vivos? E tocando o rosto, afirmava. Você não precisaria comandar a Shinhwa, e as pessoas não prestariam tanta atenção em mim.
Ela ficava pensativa ao ouvir isso. E ele continuava declarando: eu não irei mais aparecer no colégio de despertados de agora em diante, estou cansado de ver aquela gente. E ela se virava assentindo. Tudo bem, eu entendo. E ele perguntava: Ji-young, você não pode recusar a presidência? Ela ficava pensativa, lamentando: me desculpe. E ele rebatia: não era isso que eu queria ouvir. E a cena corta para outro momento em que ele pedia: Ji-young, você poderia me dar uns trocados? E ela olhava para ele, estranhando: uns trocados? E ele tocava o rosto, explicando: bom, é que eu queria ir comer com meus amigos, então preciso de dinheiro. Ela reage espantada, e a cena volta para o presente em que o In-hyuk chama: presidente! Ele fica confuso e ela avisa: eu preciso ir a um certo lugar. E a cena corta para a casa do Prota, e o Ji-suk pergunta: você topou com aquele cara de novo quando voltou para casa? E ela suspira, confirmando: sim, eu estava passando, ele me viu e disse que eu era sua namorada. E o Ji-suk, completamente irritado, grita: aquele maldito pirou de vez? E ela questiona: o que você quer dizer? E por que você parece irritado? E o Ji-suk aperta o punho, indagando: merda, você não tá irritada? Ele disse que você é minha namorada, mas e aí? Você deixou ele se safar? E ela, ao ouvir isso, sorri, retrucando: nem fudendo, quem deixaria ele se safar? Eu fiz ele pagar pelas merdas que ele falou. E o Ji-suk sorri, elogiando: você fez bem, aposto que você deixou o desgraçado quase morto. E ela confirma: oh, mas é claro. O Prota e o Woo-in observam essa cena completamente chocados, e o Woo-in levanta a mão, pontuando: mas o que ele falou não estava errado, vocês dois estão namorando, não? E os dois, completamente sombrios, olham para o Woo-in, perguntando: você quer morrer? O Woo-in abaixa a cabeça, percebendo que disse algo errado, e alguém toca a campainha. O Prota se levanta rapidamente, questionando-se: quem poderia ser a essa hora? E anuncia: é a Ji-young. E a Subin vibra: uau, até a Ji-young veio para a casa do Ji-woo hoje. Eu avisei para ela que iria dormir aqui. E o Kaden sonolento reflete: calem a boca, esses moleques têm uns parafusos soltos. E é mostrada a sacola que a Ji-young trouxe, e o Prota impressiona-se: uau. E o Ji-suk pergunta: o que trouxe aqui? E ela justifica: eu estava de passagem. E o Prota indaga: ah, você trouxe isso para todos nós? E olhando para ela, agradece: obrigado, esses lanches são o suficiente para alguns dias. E ela promete: então eu comprarei mais da próxima vez. E o Prota alegremente garante que nada, isso é mais que o suficiente. Eles ficam pensativos, sem ter o que dizer, olhando um para o outro, e ela se vira, despedindo-se. Vou indo então. E o Prota questiona: você já vai? E ela confirma: sim. E antes que ela saísse, o Prota pede: Ji-young, espera. Ela olha para ele confusa, e a cena corta para o lado de fora, em que ele desculpa-se: eu sinto muito por ter escondido sobre o Kaden. E acrescenta: e eu também sinto muitíssimo por ter mentido, apesar de você e do Sr. In-hyuk terem sido tão bons comigo. E ela tranquiliza: eu compreendo, você estava sendo cauteloso. Ele fica pensativo, meio cabisbaixo, e ela assegura: você tomou as decisões certas, Ji-woo. A existência do Kaden por si só é uma enorme variável. E alerta: isso pode ser muito perigoso, especialmente para você mesmo. Entretanto, eu estou aliviada. E ele, boquiaberto, pergunta: está aliviada do quê? E ela explica: sim, porque você foi capaz de proteger coisas que eram realmente importantes. Ela olha para ele, pensativa, ele abaixa a cabeça, ela semicerra os olhos e declara: eu gostaria muito de te agradecer, Ji-woo. E ele se espanta, indagando: por quê? E ela, meio sem graça, aperta a ponta do dedo enquanto revela: pela primeira vez, eu ouvi o Ji-suk chamar alguém de amigo. O Prota olha para ela enquanto ela continua relatando: e desde que os nossos pais faleceram, essa foi a primeira vez que o Ji-suk sorriu também. O Prota se espanta com isso, ela o encara e afirma: e tudo isso foi graças a você. O Prota cora um pouco, e a cena mostra o lado de dentro, em que eles pegam o celular do Prota, aproveitando a ausência dele, e mandam uma mensagem para Iseu, escrevendo: eu quero te ver. E a cena se aproxima de outro lugar num prédio, onde uma explosão acontece. São mostrados os guardas caídos, e o Seonga Park surge questionando: o Dr. Delaine escapou? Não deixem que o Woo-in saiba até que tudo esteja resolvido. E outro dia começa na casa do Woo-in. Ele se espanta ao sair e encontrar o Seonga Park, que pede: me acompanhe, eu vou te dar uma carona até a escola. E o Woo-in se vira, recusando: não precisa, eu vou alimentar os gatos de rua primeiro e depois vou para a escola. E o Seonga Park duvida: é mesmo? Ele olha para dentro, observando o local enquanto pergunta:
Por que você não usa o apartamento que a União te ofereceu? O Woo-in fecha a porta, argumentando, este lugar é confortável o bastante. Eles partem, o Woo-in vai à frente, e o Seonga Park o acompanha e observa, conjecturando. Parece que o Dr. Delen não entrou em contato com o Woo-in, mas então por que ele fugiu? Ele estava cooperando com a União pelo bem do Woo-in. O Dr. Delen sabe que se ele simplesmente fugir e deixar o Woo-in para trás, o garoto pode acabar pagando o preço. E o Woo-in pergunta, o que te fez vir aqui? Ele olha para o Park, que explica. Eu estava resolvendo um assunto aqui por perto, então lembrei de você e resolvi vir. O Woo-in observa-o e se vira novamente, continuando em frente, e o Seonga Park lembra do momento anterior em que um dos subordinados relatava. O Dr. Delen escapou junto com os irmãos Klein. Ele ficava pensativo, e o subordinado informava. Diretor, o alto escalão nos instruiu a aprisionar o discípulo do Dr. Delen. O que devemos fazer? E o Seonga Park orientava. O Woo-in ainda é um garoto, vamos mantê-lo sob vigilância ao invés disso. E o subordinado argumentava. Mas o alto escalão não ficará contente com isso. Além disso, já que o paradeiro do Dr. Delen é desconhecido, se perdermos o discípulo dele de vista, será muito difícil conseguirmos lidar com nossos superiores. O Seonga Park ficava pensativo, e a cena voltava para o presente, em que ele se espantava com alguém chamando. Professor! É o Prota que cumprimenta. Bom dia, professor! E ele estranha. Professor! Eles costumavam me chamar assim no colégio de despertados. E a Subin pergunta. O que o senhor veio fazer aqui tão cedo? E ele responde. Houve um tumulto aqui perto. Mas e você? O que faz aqui? E quanto à sua escola? E ela esclarece. Eu vou assistir às minhas aulas na escola deles por enquanto. E o Park questiona. Mas por quê? E eles olham para o gato enquanto um deles comenta. Ele está comendo muito bem. E o outro confirma. Mas é claro, eu me certifiquei de comprar uma ração que fosse gostosa. E a Subin se aproxima, brincando. O Jisuke está se tornando um pet lover de verdade. E o Jisuke rebate. Do que você está falando? O Park observa isso pensativo, se vira para partir, o Prota balança a mão e o Woo-in pergunta. Você está de saída? E o Seonga Park informa. Eu já te vi, então vou me retirar. E o Prota despede-se. Professor, até a próxima. E ele parte, refletindo. Professor, e pegando o celular, liga para alguém, ordenando. Faça como eu disse e coloque o nosso agente para observar o Woo-in. O propósito é a segurança dele, e não a vigilância. E o subordinado no telefone pergunta. Senhor, quais são as suas intenções, diretor? Os superiores já estão bastante furiosos no momento. E o Park interrompe. Pare, eu assumirei a responsabilidade se alguma coisa der errado. E a cena corta para outro momento mais tarde, onde é mostrada a Baiseu observando. Ela fica toda bobinha e questiona-se. Será que o Ji-woo veio ontem? Ela observa no celular a mensagem do Prota, e toda corada reflete. Isso foi tão inesperado, eu acabei não respondendo porque não sabia o que dizer. E, envergonhada, se vira, preocupando-se. E se ele tiver ficado chateado porque eu visualizei e não respondi? E alguém nota. Aquela ali não é a Iseu? E ela se espanta murmurando. E o Prota se aproxima, indagando. Não é verdade? E ela sofre questionando-se. Por que a Subin está ali? Ela nem estuda nessa escola. E o Prota pergunta. O que você faz aqui, Iseu? E ela, espantada, gagueja. É que... E desviando o olhar, murmura. Ontem à noite eu... E cabisbaixa, revela. Recebi uma mensagem sua dizendo que queria me ver. E o Prota, confuso, questiona. E a Subin se aproxima, confirmando. É verdade. A Iseu fica com raiva dela. E a Subin, abraçando o Prota por trás, declara. Ontem à noite eu senti muita falta da Iseu. O meu celular estava sem bateria, então eu peguei o seu emprestado. Ao ouvir isso, a Iseu se espanta completamente, enquanto a Subin sorri, comemorando. Que bom que você veio, Iseu, queria mesmo te ver. A Iseu olha para o celular, perguntando. Foi você quem enviou, Subin? E a Subin sorri, afirmando. Sim, queria mesmo te ver. E o Jisuke confirma. Verdade, ontem a Subin comentou que sentia muito a sua falta. E a Iseu, ao ouvir isso, reage completamente louca e grita. Ora sua! Ela começa a falar um monte de palavrões, enquanto o pessoal fica completamente chocado com a reação dela. O Jisuke sorri e, ao terminar, ela esbraveja. Na droga do mundo todo! E sai correndo e chorando. A Subin se espanta, questionando. E o Jisuke diverte-se. Engraçado demais. E a Subin indaga-se. Mas o quê? Eu estava só tentando ajudá-la a se encontrar com o Ji-woo. E começa a correr atrás da Iseu, chamando. Ei, Iseu, espera aí, que divertido.
E aí Seu corre lá na frente berrando: sai fora, sua cuzona! Ela continua a chorar, e o Prota e o Woo-in ficam para trás sem entender. E o Prota sorri para o Woo-in, convidando: você quer ir lá em casa hoje também? E o Woo-in recusa: não, hoje eu vou visitar o meu mentor. E o Prota pergunta: ah, está tudo bem com ele? E o Woo-in garante: sim, sem problemas. E o Prota pede: certo, então venha me visitar quando você tiver tempo. E a cena corta para um prédio, e o Woo-in chega, questionando: eu não posso visitar o meu mentor? E o guarda confirma: é isso mesmo. E o Woo-in indaga: por quê? E o guarda explica: eu também não sei o motivo. E o Seong-Park chega, avisando: ele não pode te ver agora porque está ocupado trabalhando em algo. E o Woo-in pergunta: e quando eu poderei vê-lo? E o Seong-Park esclarece: eu não sei ao certo, mas isso vai levar algum tempo. Quando ele terminar, eu entrarei em contato com você. O Woo-in fica pensativo ao ouvir isso, e se vira, partindo enquanto concorda. Entendido. O Seong-Park fica pensativo ao observá-lo e o celular chama. É o time A2. Ele atende com o subordinado informando: nós encontramos vestígios. E o Seong-Park avisa: certo, logo estarei aí. E a cena corta para outro local, e é mostrado um dos subordinados do Seong, anunciando: o diretor está a caminho. E alguém surpreende-se: ah, eles já encontraram a gente. Os dois guardas se espantam, puxam as armas e apontam para o cara, que abre os braços, provocando: parece que a união das organizações desse país é mais competente do que eu esperava. E o guarda indaga-se: por que eu não consigo puxar o gatilho? E o cara alerta: é perigoso apontar essas coisas para alguém descuidadamente. E o guarda aponta para si mesmo, assustando-se: meu braço se mexeu sozinho? E o cara sorri, debochando: viu só, era disso que eu estava falando. Bem, morram. Os guardas se atiram caindo ao chão, e alguém surge, interferindo: eu não acho que seja uma boa ideia você matar os agentes da União. É o Dr. Delaine, que afirma: como você mesmo disse, a união das organizações desse país não é incompetente. E o doidão rebate: eles são competentes de fato, mas isso não significa que precisamos nos preocupar com eles. E a cena corta para um tempo depois, quando o Seong-Park chega, e o subordinado dele relata: infelizmente eles não correram risco de vida, mas levará muito tempo até que eles acordem. E as feridas deles parecem ter traços das habilidades do Dr. Delaine. O Seong-Park observa isso pensativo, e a cena corta para outro local, em que o Suman Kang aparece, questionando: a União foi atacada? E continua: isso é loucura, por um acaso essa atitude descuidada foi para resgatar os irmãos Klein? E o cara ao lado dele confirma: sim, senhor, o alto escalão da União estava furioso por conta desse incidente. E o Suman Kang conclui: entendo, então o ataque não foi diretamente à central do comando da União. E ordena: vamos procurar aqueles caras também, certifique-se de fazer isso sem que a União suspeite de nada. E a pessoa assente: sim, senhor. E o Suk-Shu aparece, chamando: ô tio. E o Suman Kang pergunta: o que é? E o Suk-Shu pede: eu posso entrar para sua organização? E o Suman Kang assusta-se: o quê? E o Suk-Shu explica: aquele lugar que vocês chamam de Shinhwa não é pra mim. Tipo, eles me contaram algumas coisas e foram legais comigo, mas eu prefiro entrar para a sua organização. E o Suman Kang repreende: ei, você acha que pode entrar em uma organização de despertados só porque você quer? E mesmo que você pudesse, você deveria ir para a Shinhwa. Você pode não saber, mas eles são uma das melhores organizações do país. E o Suk-Shu suspira, declarando: eu não me importo, eu quero entrar para a sua organização. Eu já avisei aqueles caras da Shinhwa que eu vou com você. O Suman Kang fica pensativo ao ouvir isso, e o Suk-Shu, irritado, questiona: ah, e eu tenho uma pergunta. Você disse que eu sou um despertado, que a força física e a resistência do meu corpo são fortalecidas. E o Suman Kang, entediado, confirma: isso mesmo, é por isso que você não se machucava, mesmo que fosse atropelado por um carro. E o Suk-Shu olha para um lado e para o outro, relatando: mas recentemente lutei contra um cara e levei uma surra. Oh, na verdade foram 2 pessoas. Como isso foi possível? E o Suman Kang pergunta: foi mesmo? E o Suk-Shu confirma: Ele aponta para o Ji-Suk, explicando: foram aqueles 2, eu lutei contra aqueles caras e contra a garota que está do lado dele. Isso faz algum sentido? E o Suman Kang concorda: faz todo sentido. E esclarece: dentre os despertados adolescentes do nosso país, somente 2 pessoas são tão fortes quanto aqueles 2 garotos. E o Suk-Shu, espantado, indaga: aqueles 2 também são despertados? E o Suman Kang confirma: exato, eu não sei quem são os outros 2, mas aqueles que você apontou são o Ji-Suk e a Subin. O Ji-Suk pertence a Shinhwa, a organização que te acolheu.
E o Sukshu cerra os dentes de raiva, esbravejando. Merda, isso explica por que aquele desgraçado do Jisuke era tão forte. Ele é um despertado. E olhando para o Sumankang, suspira, reforçando. Tanto faz, tio, eu quero entrar para a sua organização. Se o Jisuke está na Xinhua, então eu não vou voltar. O Sumankang irrita-se, praguejando. Esse moleque. E questiona. Ei, você não acabou de dizer que já se uniu à Xinhua? E o Sukshu sombriamente responde. Não é nada disso, eu só quero entrar para a sua organização. E decide, nem fodendo que eu vou para o mesmo lugar que o filho da mãe do Jisuke. O Sumankang fica sem reação, a garota o observa e a cena corta para a Subin, que observa o celular, comentando. Ei, a Iseu já não responde às minhas mensagens desde ontem, e ela também não atende às minhas chamadas. E o Jisuke pergunta, mas é claro, você atenderia? E a Subin responde, eu não. Eles riem que nem dois doidos, o Prota observa, e o Woin fica cabisbaixo e avisa. Eu preciso ir a um lugar, vejo vocês depois. E a Subin sugere. Que lugar? Vamos juntos então, eu vou embora daqui a pouco. E o Jisuke avisa. Eu também já vou, vamos só conversar mais um pouco. E o Woin parte, despedindo-se. Nos vemos amanhã. Os três o observam partir e a Subin pergunta. Ei, você também vai pra casa mais cedo hoje? E o Jisuke confirma. O Win-Hyuk me pediu para ir logo. E a Subin surpreende-se. Eita, eu também. O Prota observa o Woin, conjecturando. Hoje o Woin parecia estar meio desanimado. Será que ontem aconteceu alguma coisa com o mestre dele? E a cena corta para o prédio, e o Seonga Park caminha pelo corredor, analisando. Com exceção dos agentes que estavam guardando este lugar, nós não tivemos nenhuma baixa. Em situações como essa, o normal seria eliminar seus inimigos para se livrar das evidências, então por que o Dr. Delaine fez isso? E questiona-se, será que foi pelo bem do Woin? Ele se espanta ao observar o Woin e constata. Woin, ele veio de novo. E se virando, informa. Ainda vai levar algum tempo até que o Dr. Delaine possa te ver. Eu disse que iria te avisar quando ele terminasse o trabalho, então você só precisa ficar no aguardo. O Woin olha para ele perguntando. Você disse a ele que eu estive aqui? E o Seonga Park arregala os olhos, confirmando. É claro, ele me pediu para te chamar quando tudo estivesse resolvido. O Woin fica pensativo ao ouvir isso, deduzindo. Aconteceu alguma coisa com ele, não é? E o Seonga Park questiona. O quê? E o Woin sombriamente rebate. O meu mentor não diria esse tipo de coisa. O que aconteceu com ele? O Seonga Park fica pensativo e olha para frente ordenando. Volte para casa. E o Woin exige. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. O Seonga Park para, olha para trás e revela. O Dr. Delaine fugiu junto com os irmãos Klein. O Woin se espanta, e o Seonga Park assegura. Nós já estamos cuidando disso, então me avise se você souber alguma coisa dele. E aconselha. Woin, nada foi comprovado ainda. Apenas continue com sua rotina e tente não se preocupar muito com isso. E a cena mostra o Woin saindo do prédio. A Subin o encontra e se espanta, indagando. Ei, mas esse era o lugar onde você precisava ir. Então você deveria ter esperado e vindo junto comigo. O Woin não responde, e ela chama. Ei! E fica confusa ao não obter resposta, e o Woin continua, questionando-se. O meu mestre fugiu? Eu fui abandonado? Ele lembra da pré-escola em que alguém explicava. Esse é o garoto de que eu falei. Ele é bem jovem, mas as habilidades motoras e a força dele superam as de um adulto. Eu não sei como isso é possível, mas até os machucados dele se curam quase que imediatamente. O Woin ficava pensativo, e a cena mostrava alguns médicos testando-o, e um deles afirmava. Isso é uma importante descoberta para a comunidade médica. Nós precisamos estudar esse garoto um pouco mais. E o outro médico ponderava. Mas ele é muito jovem, se a mídia descobrir que estamos fazendo isso, as coisas ficarão caóticas. E o médico que falou anteriormente sugeria. Nós só precisamos manter isso em segredo, ele nem sequer possui guardiões. Pense bem, se nós continuarmos estudando esse garoto, talvez a gente consiga mudar o mundo. O Woin ficava pensativo, e a cena mostrava as câmeras e ele sentado numa cama. Alguém chegava, comentando. Quem diria que eles estariam usando este lugar para fazer experimentos em um garotinho? O Woin olhava para o Dr. Delaine, que propunha. Que tal você vir comigo? Você seria muito teimoso se decidisse ficar aqui. O Woin olhava para ele, e o Dr. Delaine estendia a mão, tranquilizando. Não precisa ficar tão apreensivo. O Woin se espantava, e o Dr. Delaine, utilizando a aura, o puxava, explicando. Como pode ver, eu também sou um despertado assim como você. E a cena cortava para outro momento em que o Woin mais velho observava o Dr. Delaine, que revelava. O que eu estou fazendo? Um experimento muito importante. E, olhando o líquido, afirmava.
Se eu tivesse sucesso, eu poderia salvar muitas vidas. Isso também irá tornar as pessoas mais saudáveis. O Woo-in ficava pensativo ouvindo isso, enquanto o Dr. Delen continuava desabafando. Woo-in, quando eu olho para você, lembro da minha filha. E o Woo-in perguntava, onde ela está agora? E o Dr. Delen semicerrava os olhos, revelando, ela faleceu. Se ela fosse uma despertada, ela teria conseguido se curar daquela doença. E se ela ainda estivesse viva, ela teria a sua idade. Woo-in ficava pensativo ao ouvir isso, e o tempo passa novamente com o Dr. Delen olhando para ele, questionando. Você quer que eu te ensine sobre minha pesquisa? E o Woo-in pedia. Sim, mestre. E o Dr. Delen negava. Isso está fora de questão. O controle de força que eu te ensino já é o suficiente. E o Woo-in indagava. Por que o senhor sempre se recusa a me ensinar sobre a sua pesquisa? E o Dr. Delen observava-o pensativo e se virava, justificando. Porque não é necessário que você siga os meus passos. Você não precisa carregar o mesmo fardo que eu. Até quando você pretende viver se escondendo assim como eu? O Woo-in ficava pensativo ouvindo isso, e a cena volta para o presente, em que ele fica sério, apertando o punho enquanto segue em frente. E a cena corta para a casa do Prota. O gatinho lambe a pata, e o Prota, sentado no chão, comenta. Fazia tempo que a casa não ficava tão vazia assim. O Jizuki e a Subin foram embora mais cedo do que eu esperava. E o Kaden concorda. E o Prota olha para o Kaden, chamando, Kaden? E o Kaden alerta. Desde cedo estou sentindo a presença de despertados nas proximidades. E o Prota assusta-se. O quê? E o Kaden olha para ele, explicando. Eles parecem ser agentes da Shinhua, e eles estão espalhados ao redor da casa. É como se estivessem aqui para te proteger. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. E a cena corta para o prédio da Shinhua, onde alguém informa. O Jisuke já está em casa, e os nossos agentes já foram enviados para a vizinhança do Ji-woo. Além disso, os agentes da União estão guardando o lugar onde o Woo-in mora. E a Ji-young observa pensativa. Ela semicerra os olhos e o In-hyuk continua tranquilizando-a. Tente não se preocupar tanto. É certo que os irmãos Klein escaparam, mas eles estarão ocupados demais tentando despistar a União para irem atrás dos garotos. E mesmo que eles encontrem os meninos, nós já tomamos as devidas precauções para contra-atacar. E a Ji-young, se levantando, indaga. Então aquele garoto chamado Woo-in, a quem o Jisuke considera ser um amigo, é discípulo do Dr. Delen. E o In-hyuk olha para ela confirmando, sim senhora. Ela fica pensativa ao ouvir isso, adotando uma postura séria, e a cena corta para a casa do Prota. O Kaden observa a vizinhança deduzindo, pela energia que emana desses caras, é certo dizer que eles são da Shinhua. E, julgando pela maneira como eles estão posicionados, o objetivo deles é proteger o Ji-woo e não vigiá-lo. E questiona-se, mas por que eles estão fazendo isso? E alguém pergunta, Aquele gato? E o Kaden, frustrado, lamenta-se. Droga, eu me descuidei. E um dos guardas pergunta, aquele gato grande ali não é o do Ji-woo? E o outro concorda, é ele mesmo. Gatos grandes e gordos como aquele não são comuns. O Kaden se vira e começa a caminhar, enquanto um outro guarda comenta. Uou, olha só pra ele. Como é possível que um gato seja tão grande? E o outro sugere, sei lá. Vai ver, ele come aos montes desde quando era filhote. E o Kaden continua em frente, ponderando. Relaxa, tudo bem. Ignorar esse tipo de coisa uma ou duas vezes. E o outro guarda continua zombando. Olha só as banhas dele tremendo cada vez que ele anda. Caramba, incrível! E o Kaden se irrita, cogitando. Esses beócios, devo matá-los e destruir a Shinhua? E a cena corta para o Prota, perguntando. Kaden, como foi? E o Kaden, completamente irritado, entra explicando. Eles são mesmo agentes da Shinhua e eles estão aqui para te proteger. Eu acabei de poupar a vida daqueles dois. E o Prota, confuso, questiona. Mas por que tão de repente? E o Kaden suspira, admitindo. Isso eu também não sei. E o Prota, espantado, arregala os olhos, sugerindo. Será que estão tentando me proteger porque eu sou o seu discípulo, Kaden? Você disse que isso poderia ser perigoso para mim. E o Kaden semicerra os olhos, retrucando. Bem, será mesmo? E, espantado, indaga-se. E o Prota olha para ele, inquirindo. O que foi? O Kaden treme, e cerrando os dentes de raiva, esbraveja. Eu acabei de perceber que quando você disse a Ji-young que eu sou o seu mentor, ela já parecia saber de tudo. O que significa que aquele maldito do In-hyuk contou tudo para ela. E o Prota, todo bobo, pondera. Mesmo assim, a Ji-young é a presidente, então talvez ele não tenha tido escolha. E isso já está no passado, não agora. O Kaden balança o rabinho, completamente irritado, rosnando. Seu pirralho. E o Prota pede. Não seja assim.
E o Henrique sente algo, congelando no lugar, e a diretora olha para ele, confusa. E ele, suando frio, confessa: Presidente, eu acabei de ter um péssimo pressentimento. Como se tivesse esquecido de comprar petiscos, ou melhor, como se tivesse esquecido de trocar a areia da caixinha. E ela responde: Eu não sei do que você está falando. E a cena corta para outro dia. São mostrados eles alimentando os gatos, enquanto o prota comenta: Que estranho, o Oin não veio para a escola e ele não me mandou mensagem nenhuma. E o Jizuki semicerra os olhos, supondo: Vai ver, ele dormiu demais. E o prota discorda: Ele não dormiria até essa hora. E a Subin relata: Ele estava agindo estranho desde ontem. Eu o encontrei ontem na sede da União, mas ele não parecia me ouvir quando eu falei com ele. Eu fiquei preocupada e liguei para ele, mas ele não me atendeu. E o prota pergunta: Ah, então ele está incomunicável desde ontem? Ela olha para o Jisuke, que olha para ela de volta, decidindo: Vamos até a casa do Wooin. E a cena corta para a casa do Wooin. Eles adentram e a Subin arregala os olhos, chocada, enquanto observa o local, indagando: O quê? O Wooin mora sozinho neste lugar? Mas isso aqui está mais parecido com um porão do que com um quarto. O Jizuki fica pensativo e alguém afirma: Este lugar não é tão ruim assim. Eles se espantam ao olhar para trás, gritando: Wooin! Ele olha para eles e passa, chegando à frente da mesa. E o prota, boquiaberto, questiona: Por que você não foi à aula hoje? E você nem atendeu às minhas chamadas? E o Wooin justifica-se: Desculpe, eu tive que resolver umas coisas. E o prota olha para ele perguntando: Wooin, de que coisas você está falando? Você anda estranho desde quando você foi visitar o seu mentor. O Wooin fica pensativo. Os dois ficam confusos, e o prota pergunta: O que foi? Aconteceu algo muito ruim? O Wooin fica pensativo novamente, sem responder. E o prota insiste: Você não quer me contar? O Wooin fica cabisbaixo e fecha os olhos, desabafando: Não é nada disso. Eu só não estou acostumado a ter com quem desabafar. Ele olha para os três, que olham para ele de volta. E um flashback começa, onde o Dr. Delaine perguntava: Você está se dando bem com aquelas crianças com quem tem andado esses dias? Eu consigo perceber quando você está feliz, apesar de você ter sempre essa mesma expressão no rosto. E afirmava: Eu fico satisfeito de ver o seu semblante de agora. E a cena volta para o presente, onde o Wooin fica pensativo e revela: O meu mentor é o Dr. Delaine. E a Subin, surpresa, indaga: O quê? Você é discípulo daquele cara? E o Jizuki questiona: Quem é esse? E a Subin olha para o Jizuki explicando: É aquele despertado que era procurado por fazer experimentos proibidos. E o Jizuki arregala os olhos, perguntando: Eita, sério? Ji-Woo, você já sabia disso? E o prota confirma: Sim. E olhando para o Wooin pergunta: Quer dizer que aconteceu alguma coisa com o Dr. Delaine? E o Wooin conta: Ele fugiu. A União está perseguindo o meu mentor neste momento. Os três se espantam ao saberem disso, e a Subin, cabisbaixa, conclui: Era por isso que as coisas estavam agitadas na União. O diretor até pediu para que eu fosse para casa mais cedo. E o Wooin desabafa: Eu sei que ele é um fugitivo, mas ele é como um pai para mim. E o prota pergunta: Você pretende procurar por ele? E o Wooin confirma: Sim, eu quero perguntar a ele diretamente se ele realmente pretende me abandonar. Os três ficam pensativos. O Jisuke semicerra os olhos olhando para a Subin. E o prota seriamente decreta: Vamos procurar por ele juntos. Ele não deve ter ido muito longe, já que a União está tentando detê-lo. E o Jizuki concorda: Beleza, eu tô dentro. E a Subin apoia: Eu estava mesmo querendo um pouco de diversão. Ao obter essa resposta, o Wooin olha para eles e um deles pergunta: Você tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? E o Wooin sugere: Tem um lugar aqui perto que poderia ser usado como abrigo temporário. Eu estava pensando em começar por lá. E a cena corta para os agentes. Um deles pega o celular, reportando: Diretor, os garotos estão todos reunidos na casa do Wooin. Além disso, os agentes da Shinra que seguiram o Ji-Woo estão de prontidão nas proximidades. E a pessoa no telefone ordena: Entendido, continue observando tudo atentamente. E o subordinado acata: Oh, sim senhor. E a cena mostra eles aguardando. No lado de cima, a Subin indaga: Eles são agentes da União, certo? Que tal a gente despistar aqueles caras? E o Wooin alerta: O meu mestre é um criminoso que está sendo procurado pela União. Vocês têm certeza de que querem se envolver nisso? E o Jizuki olha para ele retrucando: Quem liga para isso? Só estamos te ajudando a encontrar o seu pai. E a Subin concorda: É isso aí. Ele olha para ele sem responder e o Jizuki, utilizando o seu poder, avisa: Vamos nos apressar. Ele estende a mão para eles e o prota fica boquiaberto ao sentir a aura, enquanto o Jizuki se vira, explicando: O poder do vento vai ajudar a nos mover muito mais rápido. Isso vai ser o suficiente para despistar os agentes da União. E saltando, grita: Vamos nessa!
Eles começam a correr enquanto saltam pelos prédios, e a cena corta para o Cabelo Verde que reclama: que dor de cabeça, agora até a Shinra está nos perseguindo. Ele olha à sua frente, pensativo, e decide: eu não tenho escolha a não ser usar aqueles dois. E o Dr. Dellen questiona: foi para isso que você os trouxe? E o cara nega: não, eu não pretendia usá-los. O meu plano era usar aqueles dois em outro lugar. Honestamente, é um desperdício consumir as habilidades dos irmãos Klein desse jeito. E justo quando eu consegui controlá-los facilmente, por estarem em péssimas condições. E a cena corta para o quarteto. Eles observam um prédio e vão para outros locais tentando achar o Dr. Delaine, e um deles informa: nada, nenhum sinal recente. Nós olhamos em vários lugares, mas estavam todos vazios, e o celular do Jizuki toca. Ele suspira ao pegá-lo enquanto constata: parece que eles finalmente perceberam o nosso sumiço. Estão spamando mensagens no meu celular sem parar. E a Subin sorri, comentando: mais cedo o meu celular também estava tocando sem parar, então eu o desliguei. E o Jizuki se espanta, reagindo: oh! Ele pressiona para desligar, a Subin observa e o Woo-in fica preocupado. E a Subin olha para ele, provocando: que cara feia é essa? É porque nós ainda não encontramos o seu mentor? E o Jisuke argumenta: a gente já sabia que isso não seria uma tarefa fácil. E o Woo-in, cabisbaixo, confessa: não é só isso. E lamenta: por minha causa, vocês acabaram ficando encrencados. E o Jizuki olha para a Subin, comentando: ele se preocupa com tudo. E ela concorda: pois é. E o Prota sorri, indagando: Woo-in, quantos lugares ainda faltam? E o Woo-in responde: cerca de 4. E o Prota fecha o punho, determinando: então vamos logo checar esses lugares. O Woo-in olha para ele, olha para o alto e avisa: está começando a escurecer, então vamos nos dividir e investigar separadamente. Eu vou enviar as localizações para vocês por mensagem. E o Jizuki concorda: isso pode ser a melhor opção. E o Prota sorri, sugerindo: então vamos nos separar para procurar e mantermos contato. E a Subin acrescenta: isso, vamos contactar os outros mesmo se não acharmos nada. E se encontrarmos algo, não vamos agir por conta própria. E o Woo-in aceita: certo. E o Jizuki assente: tudo bem, tudo bem. Eles se separam, correndo em várias direções. E a cena corta para outro local. É mostrado o In-hyuk no celular, informando: as minhas ligações estão caindo na caixa postal. O Seong-ha Park observa o seu celular e o In-hyuk olha para ele, perguntando: as suas também, Seong-ha? E o Seong-ha Park confirma: sim. Ele olha para baixo e deduz: ah, não há sinais de tumulto ou de invasões externas, então é provável que as crianças tenham despistado os agentes. E o In-hyuk questiona: por qual motivo? Isso seria muito perigoso. Ele se lembra do Woo-in e sombriamente constata: eles devem estar procurando o Dr. Delaine, e eles nem sequer sabem que os irmãos Klein também estão foragidos. E o In-hyuk suspira, lamentando: mas que droga, eu acabei não contando nada porque eu não queria que eles ficassem assustados. E agora isso se tornou um problema, e a cena corta para o pessoal sendo manipulado. Eles vão em direção aos dois, e o doidão ordena: vão! Os soldados se viram, correndo. O Dr. Delaine observa e olha para ele, questionando: então você pretende usar os irmãos Klein como distração para que nós possamos escapar enquanto a Shinra e a União estiverem focadas neles? E o Cabelo Verde confirma: exato. E o Dr. Delaine indaga: você enlouqueceu? Eu estou certo de que tanto a sua organização quanto o seu cliente não gostariam de saber que você está deixando seus traços de energia despertada por aí. E o Cabelo Verde olha para ele, inquirindo: do que você está falando? E sorri, explicando: são os irmãos Klein que estão causando confusão, não eu. Você só precisa ficar de boca fechada sobre isso. O Dr. Delaine observa pensativo e alguém ordena: não se mexam. São dois guardas que apontam as armas para o Cabelo Verde, que ironiza: ah, eles já nos alcançaram de novo. Vocês também são agentes da União? E o cara indaga: mas o que é isso? Tinha outra pessoa além do Dr. Delaine. E o Cabelo Verde, furioso, utiliza o seu poder questionando: de quem vocês estão falando? Vocês acabaram não encontrando ninguém aqui. Os dois são manipulados e saem correndo, enquanto o Cabelo Verde berra: agora vão e vasculhem aquele lugar atrás de nós. O Dr. Delaine observa e a cena corta para outro local. É mostrado o Prota se aproximando de uma porta acorrentada enquanto deduz: este deve ser o lugar de que o Woo-in falou. Ele olha para o cadeado e avalia. Não parece que alguém esteve aqui e o interior está inabitado no momento. E, partindo, ele decide: eu vou contactar os outros e avisar que não encontrei nada aqui. Primeiro vou ligar o meu celular. E após ligar o celular, ele ouve um barulho, reagindo: ah! E questiona-se: o que eu devo fazer? Tem várias chamadas não atendidas, e estão chegando muitas mensagens no Line também. E assustado, deduz: ah, são do Kaden. E o Kaden manda um monte de mensagens nas quais escrevia: ei, Ji-woo, onde você está? Por que não atende o celular?
O que foi? Você ainda não vai atender? Ei! 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 E o Prota reage às mensagens dando uma risadinha. E a cena corta para a casa do Prota e é mostrado o Kaden cultivando. Uma mensagem surge no celular e o Kaden, extremamente preocupado, rapidamente o pega, esbravejando. Aquele moleque! E o Prota justifica-se. Desculpa, eu desliguei o meu celular um pouquinho. E o Kaden, completamente louco, escreve para o Prota. Um pouquinho? Ele ficou desligado por horas. E o Prota informa. Eu não posso atender chamadas no momento. E o Kaden questiona. Por quê? E o Prota explica. O mentor do Owen fugiu da sede da União, então nós estamos procurando por ele. E agora a Shinra e a União estão nos ligando e tentando achar a gente. Ele se espanta e conclui. O mentor daquele garoto é o Dr. Delane. Então esse é o provável motivo pelo qual os agentes da Shinra ficaram aqui para proteger o Ji-Woo. E pergunta. Ei, por que vocês estão procurando por ele? E lamenta-se. Ah, merda, as minhas patas são muito grandes e fica difícil teclar. Ele fica completamente louco ao olhar para trás, berrando com os gatos. Ei, parem com isso! Isso aqui é bem difícil e eu estou tentando me concentrar. E o Prota sorri, deduzindo. O Kaden deve estar furioso. Ele digitou errado, mas do nada um tremor surge. Ele se espanta e olha para o lado, indagando. O que foi isso? Parece o som de uma explosão, mas eu tenho a sensação de que isso não foi uma explosão qualquer. E o Kaden semicerra os olhos ao mandar mensagens para o Prota, escrevendo. Ei, Ji-Woo, o que foi? Ei, ei! E ao não obter resposta, ele suspira irritado enquanto questiona. O que aconteceu? Ele não está visualizando. E a cena muda para um local completamente destruído. São mostrados os soldados caídos ao chão e um cara doidão surge com uma aura forte. E a cena corta novamente para outro local. E a garota ao lado do Su Man Kang informa. Eu descobri a localização daqueles dois. Entretanto, parece que eles e os irmãos Klein estão seguindo em direções diferentes. E o Su Man Kang questiona. Eles se separaram? E a garota confirma. Sim, senhor. E o Su Man Kang se espanta deduzindo. Não me diga que aquele cara, o Loberne... Ah, então ele pretende usar os irmãos Klein como isca? E a cena mostra um dos irmãos Klein acabando com os guardas. E outros surgem. Um deles, carequinha, comenta. Os irmãos Klein sempre foram tão fortes assim? Ele nocauteou todos os nossos agentes. E o outro agente logo atrás dele pergunta. O que devemos fazer? E o carequinha sombriamente decreta. Nós vamos erguer uma barreira aqui para impedir que ele machuque outras pessoas até que o reforço chegue. E o cara mais atrás, sombriamente, cerra os dentes, questionando. Senhor, mas seria necessário estarmos todos nós juntos para erguer uma barreira. Então, como isso seria possível? E argumenta, e mesmo que conseguíssemos erguê-la, nós não poderíamos nos mexer, senão a barreira seria desfeita. E o líder determina. Para proteger os civis e a existência dos despertados, nós temos que conjurar uma separação espacial. Nós somos os únicos aqui que estão em condições de fazer isso. Os caras se entreolham sombriamente e, determinados, assentem. Entendido, senhor. O careca sofreu e ordena. Posicionem-se cada um em um ponto cardeal e iniciem a separação espacial da área. E o mais à esquerda confirma. Sim, senhor. O doidão sorri e provoca. Vocês não pretendem mesmo lutar comigo. Mais uma bolinha de fogo surge. Um dos agentes se espanta e berra. Isso é! Uma explosão acontece. O cara se espanta, pois é o Prota que surge dando um soco nele. E um dos guardas grita. É o Ji-Woo! E o outro prepara a bolinha de fogo, lançando-a contra o Prota, que desvia rapidamente. Ele recua e raciocina. Esse cara é um daqueles que foram capturados daquela vez. Então, como é possível que ele já esteja aqui? E um dos agentes chama. Ji-Woo. O Prota se espanta ao olhar para trás e o agente avisa. Eu sinto muito, mas não podemos permitir que você lute contra esse infrator. Nós vamos nos dividir e iniciar a separação espacial. E fechando os olhos, conclui. Portanto, ficaremos incapacitados de te ajudar. O Prota olha para ele, relembrando. Para os despertados coreanos, a prioridade é proteger os civis para que não sejam prejudicados pelas nossas atividades, e proteger a existência e a identidade dos despertados. Os agentes se espantam ao ouvirem isso, e o Prota sorri, afirmando, eu também sou um despertado coreano, sabem? E eles refletem, eu ouvi dizer que até pouco tempo atrás, o Ji-Woo sequer sabia que ele era um despertado, e pensar que ele iria amadurecer tanto assim. O doidão do fogo ataca o Prota, que desvia das balas, ordenando, vão agora, rápido! Eles se separam para fazer a barreira. O doidão observa e estende a mão, enquanto o Prota berra. Essa não! Ele ataca rapidamente, enquanto o doidão desvia e prepara um socão contra ele. Ele lança o soco, mas o Prota recua, e vendo sua gravata pegar fogo, constata. Meu ataque não teve efeito. A existência dele está em um nível completamente diferente. E ao ver a barreira se formar, deduz. É a separação espacial, né?
Que alívio! Uma vez que a barreira estiver erguida, não iremos causar nenhum dano fora dessa área. E encarando-o, cerra os dentes preparando-se para a batalha. Mas o doidão se espanta com alguns ataques que surgem. É o Jisuke que reclama. Ah, merda! Esse cara de novo? E o prota chama. Jisuke. E o Jisuke indaga. Então esse cara também tinha escapado? E o prota pede. Jisuke, você poderia segurar as pontas aqui por um minuto? E o Jisuke questiona. Hein, por quê? E o prota sem jeito explica. Eu vou mover os agentes que estão feridos para longe. Se você puder segurar esse cara um pouquinho, já é o suficiente. E o Jisuke, ao ouvir isso, sorri provocando. O Old Wu, olha só para você bancando o fortão. Já está até falando em salvar pessoas no meio de uma luta contra um cara desses. E o prota coça a nuca, todo bobo, desculpando-se. Me desculpe. O Jisuke semicerra os olhos ao ouvir isso e, enquanto se prepara para a batalha, afirma. Deixa pra lá. Se você se desculpar por isso, então que tipo de pessoa eu seria? E atacando, ordena. Vai logo! O doidão tenta se defender do ataque rebatendo-o, e o prota rapidamente cata um dos agentes, pegando-o e colocando-o nas costas. Ele salta rapidamente enquanto o Jisuke o protege, exclamando, onde você pensa que tá olhando? O prota parte e os dois poderes se chocam. A bola de fogo ganha do Jisuke, que lamenta. Droga! Ele tenta se proteger com os antebraços, mas uma barreira de gelo surge, protegendo-o, e a Subin chega perguntando, quem diabos é aquele cara? E o prota, todo animado, vibra. Subin! E ela provoca. Oh, Jisuke, lembre-se de que deste dia em diante eu salvei a sua vida. E ele rebate. Ah, que merda, você não me salvou coisa nenhuma. Eu teria conseguido conter aquilo. E ela ironiza. Claro, você e suas desculpas de merda. E o Jisuke, irritado, defende-se. Eu não tô dando desculpas. E o prota avisa. Jisuke, eu já terminei de evacuar os feridos. Mais um tremor surge. As bolinhas de fogo se acumulam em volta dos dois. Uma explosão enorme acontece enquanto eles se viram e, recuando rapidamente, eles saltam para cima da passarela, observando-o abaixo enquanto a Subin, preocupada, indaga. Ei, aquele cara ali não é um dos criminosos irmãos Klein? E o Jisuke confirma. É isso aí. É mostrado ele fodão, esperando. Outras bolinhas de poderes surgem e os três agentes se espantam. É o outro irmão que os ataca, mas, de repente, um poder de vento surge, extinguindo a bolinha. Os agentes se alegram ao olhar para trás. É o Inhyuk que chega constatando. Então apenas o irmão mais novo está aqui? Ele o encara esboçando um sorriso e, indo em direção a ele, ordena. Recuem e façam o reconhecimento do perímetro. Os agentes acatam. Sim, senhor. Eles correm e o irmão Klein os ataca. Mas o Inhyuk rapidamente os defende, extinguindo a bolinha de fogo. O doidão se espanta e o Inhyuk provoca. O que você pensa que está mirando? Eu sou o seu oponente. E alerta. Você é muito descuidado usando suas habilidades assim, sem sequer erguer uma barreira. Ele faz um barulho de desgosto e, utilizando o poder do vento, acumula-o rapidamente, transformando tudo em volta em uma barreira, enquanto afirma, assim não vai ter ninguém aqui para rir de você. E o irmão Klein rapidamente fica furioso, lançando várias bolas de fogo contra o Inhyuk, que desvia delas facilmente. Ele se irrita e ataca novamente. Uma explosão acontece. Ele sorri satisfeito, mas o Inhyuk surge ao lado dele, avisando, você não tem habilidades o suficiente para me enfrentar. O cara se espanta, e o Inhyuk lança o ataque, acertando-o. Sangue escorre para um lado e para o outro. Após o ataque, o Inhyuk ajeita o paletó, comentando. Com um poder desses, você deveria apenas ficar quieto. É mostrado o cara todo ferrado na parede e a cena corta de volta para o outro irmão mais velho. Ele lançou um soco na Subin, que desvia. Ela tenta contra-atacar, mas a adaga de gelo derrete. E sendo atacada, esbraveja. Mas que droga! E o prota aparece lançando vários ataques. O cara se defende, empurrando-os para trás. Uma explosão acontece e o prota pergunta, Subin, você está bem? E ela tranquiliza, eu tô legal. E cerrando os dentes de raiva, reclama, mas que droga, a fama desse cara não era brincadeira. E avalia, eu não acho que nós três sejamos o bastante contra ele. E o Jisuke concorda, merda, ele está muito mais forte do que daquela vez. Eles o encaram e o prota suspira. Cerra o punho e decide, eu vou ser a isca e vocês dois focam em causar dano. E a Subin, preocupada, questiona, você pirou? Mesmo com a sua super velocidade, isso é impossível. Esse cara não está no mesmo nível do Socheon. E o prota, ao ouvir isso, fica sério argumentando. Eu sei, mas os meus ataques não têm qualquer efeito nele, então vocês vão ter que atacá-lo. Eu irei mantê-lo ocupado e criar uma abertura para que vocês o peguem desprevenido. E a Subin rebate. Você tem ideia do que está falando? Você vai lutar diretamente contra aquele cara. E não é somente com ele que você vai ter que se preocupar, você pode acabar sendo atingido por um dos nossos ataques. E o prota garante, eu sei disso, eu vou dar um jeito de desviar.
Ela se espanta enquanto o Jizuki alerta. Ei, Ji-woo, nós não seremos capazes de derrotá-lo se usarmos ataques normais como temos feito até agora. E olhando para ele, conclui. Isso significa que você terá que segurar aquele cara até que eu e a Subin consigamos reunir energia o suficiente. E a Subin, preocupada, questiona. Ei, Jisuke, você vai ficar do lado do Ji-woo agora? E o Prota confirma. Pode deixar. E ela olha para o Prota, exigindo. Ji-woo, recue agora mesmo. E o Prota reflete. Eu sei que não vai ser fácil, mas esse é o único jeito. E o Jizuki suspira concluindo. Então só nos resta ficar aqui em posição e reunir energia. Ela se espanta irritada enquanto julga esses dois malucos e olha para o Prota que, determinado, acredita. Eu posso fazer isso. Nós temos que sobreviver custe o que custar. E ela, acumulando energia, grita. Mas que merda, então contem comigo. O doidão cerra os dentes, partindo para cima. O Prota fica à frente, partindo para cima dele também, enquanto encoraja-se. Lá vou eu. Eles começam a trocar golpes e o Prota calcula. Eu preciso acertá-lo o mais forte possível para que ele não desvie a atenção para os meus amigos. A trocação franca continua enquanto ele nota. A temperatura ao redor dele é quente demais, e é como se o meu punho pegasse fogo cada vez que eu acerto um soco nele. E motiva-se, mas eu não posso parar, eu preciso aguentar até que a Subin e o Jisuke reúnam energia o suficiente para lançarem um ataque. Mais rápido, ele continua a trocar golpes enquanto sente. Os meus braços doem muito cada vez que eu ataco. Ele acerta um soco e alguém chama. Ji-woo. O Prota olha para trás, vendo o Jisuke cheio de energia. Ele estende a mão e a Subin também, enquanto o Prota hesita. Devo desviar ou não? Se eu desviar, então esse cara também irá. Eu preciso segurá-lo até o último segundo. Ele o segura. O cara se espanta, tenta desviar, mas o Prota continua loucamente atrás dele. O doidão prepara um soco lançando-o em direção ao rosto do Prota, que some rapidamente da frente dele enquanto o ataque o acerta. Ele tenta se defender e a explosão acontece. Uma fumaça sobe e eles aguardam, com o Jisuke elogiando. Bom trabalho, Ji-woo. E a Subin repreende. Se você quer morrer tanto assim, então fale. Ao ouvir isso, o Prota dá uma risadinha e ela lança um soco nele, questionando. Tá rindo do quê? O Prota dá um gemidinho enquanto alguém provoca. Que absurdo ser atingido assim por meras crianças. Eles se espantam e o doidão explica. Bem, mas graças a isso eu consegui voltar aos meus sentidos. Eles se espantam ao ouvirem isso. Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo!